Então vamos lá. Primeiramente, bom dia a todos. Como a gente costuma falar, sejam bem-vindos à Universidade de Fortaleza, sejam bem-vindos, né, ao curso de Engenharia de Controle e Automação. Eu sou o professor André Lunardi, tá? E vou acompanhar muito de vocês nessa jornada aí, não só da disciplina, mas do curso. Eu vou explicar o porquê com vocês. Nossa aula, ela é uma aula bidirecional, como eu acabei de explicar. Vocês podem falar a qualquer momento, ativar a câmera, sem problema algum. Nós estamos aqui para um diálogo hoje. Essa nossa primeira aula, ela é um pouco mais interativa em questão de comunicação, que é justamente mostrar para vocês o curso. O que vocês estão chegando à universidade agora. Muitos de vocês já podem ter feito até um outro curso dentro da universidade ou em outra instituição, mas você chegando agora, o que você vai encontrar como um futuro profissional de controle e automação, tá? Então, primeiramente, vamos com calma, a gente vai conversando. Qualquer dúvida, questionamento, posicionamento, fiquem à vontade de falar. O primeiro ponto, por que a aula de introdução ela acontece na sexta-feira e não na segunda primeira aula? Alguns alunos já me perguntaram isso, né? E analisando assim, professor, devia ser a primeira aula, porque o senhor explica um monte de coisas da Unifor que essa semana eu sofri para achar. Na verdade, como vocês estão entrando agora no ensino superior, eu vou falar como se vocês não tivessem cursado nada antes. Quem já cursou já tem um pouco de expertise nessa área, mas vocês estão ingressando aí no ensino superior. Vocês estão entrando num patamar, numa linha diferente do que vocês vivenciaram nos colégios, tá? Aqui, pessoal, a universidade está para lhe apoiar, está ali para dar todo o suporte, mas, ao mesmo tempo, ela tem a responsabilidade de tornar vocês profissionais independentes. Então, lá na época do colégio, por exemplo, você precisava de uma informação, às vezes você nem precisava, porque a informação chegava antes de você precisar dela. Aqui não. Aqui a gente quer que você procure essa informação, não procure porque ela está perdida, para você começar a criar, né, o conceito, a rotina de desenvolver os problemas, desenrolar os problemas, vamos falar popularmente, né? Ou seja, você tem uma demanda e você vai solucionar essa demanda. Isso é o raciocínio lógico do engenheiro. Isso é o raciocínio lógico dos nossos egressos. Ou seja, quando vocês estiverem saindo do curso, entramos agora, já estamos falando isso aí, é o objetivo de todo mundo, né? Se formar. Então, qual que é o pensamento? Nós vamos falar tudo sobre isso sobre hoje, tá? Então, nessa nossa primeira aula, eu costumo chamá-la de contrato didático. Esse aqui é o nome técnico que a gente dá, né? Se eu for por nome popular, são as regras do jogo, mas não são regras, são as diretrizes do que a gente vai cursar dentro da universidade. Então, vamos lá. Primeiramente, queria saber, assim, vocês já devem ter escutado com certeza, desde pequenos, fizeram a universidade, o vestibular, porque conhecem a instituição, mas vocês sabem falar o que é a Fundação Edson Queiroz, o que é a Universidade de Fortaleza, e aí vamos pensar numa árvore aí, né, numa hierarquia, o que seria o CCT, o Centro de Ciências Tecnológicas, e o que seria o curso de Engenharia e Controle e Automação. Então eu vou mostrar para vocês, somente para vocês terem uma noção desse organograma, né, esse fluxograma aí que é a nossa instituição. Primeiramente, Fundação Edson Queiroz, grupo formado lá pelo Edson Queiroz há mais de 40 anos, né, estamos quase 50 anos, vai fazer já, logo, logo. Faz parte de um grupo de diversas empresas, mas a fundação, ela é uma empresa, uma instituição, aonde ela tem um viés jamais com a sociedade, né? Que são formar profissionais. Dentro desse grupo da fundação, uma das instituições é a Universidade de Fortaleza, tá? Existem outros grupos da fundação, por exemplo, a Escola Orlando Queiroz, é outra escola de ensino fundamental, ali na comunidade do Dendê. Tem diversos outros grupos. O NAMI, ele faz parte, não é um hospital estudantil, ele é um membro da fundação, que é para prestar à sociedade, né, serviços à sociedade. Então, a Fundação Edson Queiroz é um grupo onde a universidade que vocês estão inseridos é o lado social de ensino, formação do cidadão, tá? Vocês vão escutar muito
ao longo do curso assim, da universidade, por exemplo, se algum de vocês essa semana teve alguma dificuldade, um exemplo, queria uma informação X, e aí algum da Unifor, por exemplo, um segurança, ou até mesmo um funcionário lá do DAE, um funcionário da biblioteca, ele pode chegar para você, procure na secretaria do seu centro. Secretaria do meu centro. Pô, mas lá no colégio eu não tinha centro, era ir lá na coordenação, na secretaria, né? O que é centro? A Unifor, ela está dentro das 5 áreas de ensino, né? Saúde, hoje em dia ela tem outros nomes, eu também não sei falar todos para vocês, mas a parte da social administração, comunicação, o do direito e a da tecnologia. Nós estamos no centro de ciências tecnológicas. Como assim? É justamente a área da tecnologia. Hoje não é o maior centro. Fomos o maior centro em alunos até 1 ano e meio atrás, se eu não me engano, início de 2019, ou meados de 2019, como eu estava falando aqui, né, com o Leonardo, são tendências, né, a engenharia tem altas e baixas, né, isso é uma característica da tecnologia, mas hoje o Centro de Ciências Tecnológicas é o segundo maior curso, o maior centro da Unifor, em número de alunos. Nós somos o maior centro em número de cursos, tá? Isso nós somos os maiores. E o Centro de Tecnologia contempla toda a área tecnológica da Universidade de Fortaleza. Então, o curso de Engenharia de Controle e Automação, ele está inserido dentro do âmbito da automação, dentro do âmbito do CCT, né? Ciências Tecnológicas. Então, quando alguém falar para você assim dentro da universidade, procure o seu centro, vocês já sabem que é a coordenação ou a secretaria do CCT, Bloco J, tá? Eu sei que nós estamos virtuais ainda essa semana, esse período, esse semestre, na verdade, né? Mas, tecnicamente, vocês vão conhecer todos esses pontos do campus aí para as informações, necessidades e assim por diante. Então, é mais ou menos só para vocês entenderem como que funciona, né, a sequência. Graduação em Engenharia de Controle e Automação, porque não somente automação. Automação é um nome mais genérico, mais abrangente, né? Aqui um profissional de nível superior, uma graduação, vocês vão trabalhar muito controle. A automação é controle, né? É você ter ali a capacidade e monitoramento de todo um sistema. Nós vamos falar já já sobre isso. Antes disso, só perguntando a vocês aqui, algum de vocês já cursou algum curso superior anteriormente, ou aquele que a grande maioria está sendo o primeiro curso? Alguém já tem alguma graduação ou começou algum outro curso e migrou para a automação agora? Eu já sou formado, professor, desde 2009. Legal. Em que área, Leonardo? Eu sou da educação física, nada a Olha ver. aí, cara. Lá é saúde, né? Educação física? Saúde, é saúde. Centro da Saúde. Foi na Unifor? Não, foi na Estácio. Legal, maravilha. O Tiago aí apareceu agora na câmera. Bom dia, Tiago. Primeiro curso também? Bom dia, primeiro curso. Legal, maravilha. Então aí talvez para o Leonardo aí algumas coisas sejam mais de conhecimento, né? Mas vocês vão vivenciar, vão aprender isso aí, vão ver no dia a dia como que acontece cada área, cada setor, ok? Como que a gente vai apresentar a Unifor para vocês? Opa, eu coloquei aqui um mapazinho do campus, vamos falar de tecnologia, né? Hoje em dia, nós não estamos fisicamente presentes, mas quando estivermos, que nós vamos voltar, onde eu vou para a Unifor, né? Como que eu ando, onde eu acho as coisas. Então, sem o campus, todo mundo que você falar da Unifor vai falar, você está dentro do melhor e mais bonito campus do Brasil. Isso eu posso garantir para vocês que é a minha opinião também, tá? Em relação à diversidade, cuidados que você tem dentro do campus. Só para vocês se situarem, vocês devem entender também, tem a Avenida Washington Soares, né? Aqui é a Valmir Pontes, que é aquela avenida que sobe ali entre o NAM e a Unifor, né? A gente fala que vem lá da Facete, passa pelo sinal da Washington Soares e sobe ali para a comunidade do Dendê. O bloco da engenharia, pessoal, é um grupo de blocos, tá? Mas vamos começar da parte de coordenações e secretaria de centro, ou seja, o CCT está alocado no bloco J, esse blocozinho aqui, ó, tá?
próximo ao centro de convivência, próximo à biblioteca. Então, bloco J é o centro, digamos assim, o quartel-general da engenharia. É ali que estão alocadas todas as direções do centro, as coordenações de curso, né? Ah, preciso falar com o professor André lá na coordenação. É lá no bloco J, sala J1, onde a gente está instalado. Presencialmente, muitas das aulas de vocês, as aulas teóricas iniciais, início de semestre, vocês vão estar aqui no bloco D. O bloco D é o maior bloco da universidade, tá? São, agora não lembro o número de salas, mas são quantidade de salas extremamente elevado, onde vocês terão ali todo o contato com seus professores de forma teórica. Quando a gente fala teórico, porque são só de aulas convencionais. A parte de laboratório, ela vai estar distribuída pelo campus. Então, por exemplo, quando a gente falar aqui, vamos falar de projetos, mecânica, vinculados à área da automação mecânica. Nós vamos falar do bloco L. Bloco L é esse conjunto aqui, ó, de 3 blocos. Tem aqui outros em cores, mas esse azulzinho aqui, talvez vocês estão vendo no meu cursor aí passando. O bloco L são os laboratórios de tecnologia, da área da mecânica, né? Então, você vai olhar aqui, e aqui esse outro roxo também é um bloco L. Então, a gente vai ter encontros aqui nesses blocos, dentro dos laboratórios, das experiências práticas do curso. Se a gente for para a área de elétrica e controle, é o bloco I. Então, aqui no bloco I, ao lado do J, ó, onde está passando o mouse ali, é justamente o bloco onde a gente vai encontrar toda a parte já de controle, eletrônica de potência, elétrica, acionamentos elétricos, comandos elétricos, né? CLP, redes, SDCD, né? Que é sistemas digitais de controle distribuído, vamos lá, entre outras disciplinas do curso. Então, é a parte prática do curso, tá? Legal. São só esses 2 laboratórios? A Unifor é um laboratório. A Unifor toda, ela é um campus, é um parque tecnológico, para quem é da tecnologia, para o nosso colega aí também, que já foi lá da área da saúde, por exemplo, né? Ele é um parque esportivo, da educação física, um exemplo, podemos falar. A Unifor é muito abrangente. Temos hoje aqui, ó, esse quadrado, ele não está, esse mapa ele é antigo, temos hoje o segundo maior estacionamento solar do Brasil, então é esse bloco aqui que eu estou circulando, que ainda não apareceu nesse mapa. Então, o segundo maior estacionamento coberto por fonte de energia, né, uma usina solar, está dentro da Unifor. Então, é esse estacionamento aqui. Ele não aparece ainda, mas é um outro laboratório da Unifor. É só um estacionamento tecnológico que geram várias caracterizações do sistema. Isso aí dentro de outras áreas que vocês podem nem imaginar. Então, é uma coisa muito abrangente. Professor, mas então é fácil andar na Unifor? Às vezes sim, às vezes não. Tá? Mas se você se perder lá dentro, no seu próprio aplicativo, lá do Unifor Online, que vocês têm no celular, existe um mapa da universidade. Se você entrar no Google Maps, você consegue andar por dentro da universidade. Então, às vezes eu estou aqui no L ou aqui no J, digamos, estou na coordenação, preciso ir ao bloco P. Vou encontrar um colega lá do colégio que está fazendo agora administração lá no bloco P, e aí eu queria encontrar ele, mas onde é o bloco P? Pelo próprio Unifor Online, vocês conseguem lá, o aplicativo da Unifor, desculpa, não é Unifor Online, vocês conseguem traçar a rota de vocês até lá. Se não, é só perguntar para qualquer pessoal fardado, né? Qualquer funcionário da universidade, eles vão estar lá aptos a ajudar a vocês a indicar o caminho. Legal? Qualquer dúvida que vocês tiverem dentro do campus, procure um segurança. Eles são muito bem orientados nessa questão de qual procedimento, como fazer, aonde ir. Legal? Pessoal, se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, fiquem à vontade. Alguém aqui nunca entrou na Unifor? Eu sei que nós estamos virtualmente. Professor, eu fui lá no DAE, que é esse bloco aqui, né, o meu de entrada aqui, lá onde faz a matrícula lá no Assuntos Estudantis. Mas fora isso, alguém nunca andou pelo campus? Ou todos vocês conhecem o campus? Eu já andei umas 2 vezes pelo campus, só que as 2 vezes eu me perdi. Pronto. É assim mesmo, pessoal. Tinha ido pra jogar um campeonato que ia ter. Aí me Legal. perdi, já atrasei pro jogo. Aí é? Não, mas fique tranquilo. Agora você tem um aplicativo aí
no celular, lá você abre o mapa lá dentro e ele vai te caminhando e orientando a andar lá dentro. Pessoal, o campus é muito bacana, é muita coisa. Eu até vou combinar com vocês ainda. Vou falar aqui de horários, vou falar de várias características da disciplina e do geral da Unifor, mas aqui a gente vai falar muita coisa também agora em relação a facilidades para vocês. Nossa próxima aula a gente vai marcar, ela vai ser presencial lá na Unifor. Ah, mas tem a pandemia? Se vocês observarem, nossa sala ela não passa de 15 alunos, elas são 13 alunos hoje, pode chegar a 15, tá? Por conta justamente da biossegurança. Então tem um limite de pessoas que a gente pode caminhar de forma segura dentro do campus. Vou explicar depois para vocês isso aí, fiquem tranquilos. Então, isso é uma das facilidades. Quando eu comecei a aula, eu falei para vocês, professor, por que não veio essa explicação para a gente toda na primeira aula? Que é justamente aquilo que eu falei, vocês têm que começar a buscar a informação. A informação, ela existe, ela está disponível, mas ela não é dada para vocês assim de mão aberta. Vocês têm que procurar, pesquisar. Ah, mas por que isso? Para dificultar para o aluno? Não. Porque quando vocês virarem profissionais em mercado, no campo de trabalho, lá no chão de fábrica, não vai ter nada de mão beijada, nada na frente de vocês. Vocês vão ter que batalhar, procurar, pesquisar, criar, desenvolver e se tornar a referência daquilo que era um problema inicialmente para a solução lá do setor, tá? Então, é justamente nessa mentalidade que a gente vai trabalhar várias ideias de características. Por isso que nossa aula é na sexta-feira, tá? Para vocês terem vivenciado essa primeira semana, né? Visto aí as aulas, tiveram lá aula de cálculo, de álgebra, de algoritmos, né? Entendeu? E aí agora nós estamos tendo as demais. Pessoal, alguém teve problemas para acesso? Não estou falando assim para achar o link. Estou falando assim, professor, acessei a aula lá, mas eu não consegui assistir, o professor não entrou. Alguém teve algum problema essa semana ou não? Foi tudo tranquilo. Tranquilo, né? Legal. Maravilha. Professor, o sistema estava lento. Se você deixar para entrar, sua aula é 7h30 da manhã. Se der 7h27, você for entrar no sistema para pegar o link, realmente vai estar congestionado, porque 90% dos alunos vão fazer isso ao mesmo tempo. Então, seja os 10% diferentes, já tem o link, entre antes. Se preparem para as aulas, isso é uma dica muito importante, tá? Isso não está em nenhum manual, ninguém ensina, mas é uma coisa que a gente aprende. Se preparem para as aulas. Eu vou ter uma aula de cálculo segunda-feira de manhã. O que vai ser o próximo assunto do professor? Eu posso entrar lá agora no plano de ensino dele, olhar qual vai ser o assunto, dar aqui uma busca, já saber mais ou menos o que é o assunto. Isso vai ajudar melhor você a entender, compreender o que vai ser discutido. Então, não deixem para tudo em cima da hora. Se preparem antes. Isso torna vocês um profissional muito mais destacado, ok? Então, entenderam mais ou menos aqui como é o campus, mais ou menos aqui a área, né, da tecnologia, por onde, mas a gente não anda aqui pelo estacionamento, pelo parque esportivo, né, lá pelos ginásios, academia, anda, fiquem tranquilos. Vocês podem andar pelo Unifor toda. Eu falo, inicialmente, nós vamos trabalhar nesse setor aqui, que é o setor da tecnologia, beleza? Professor, mas na tecnologia não faz interação com outros cursos? Faz, demais. Por exemplo, o bloco L, ele é lateralmente ao bloco O. O O é o bloco da odontologia, associado à área da saúde. Mas o que tem odonto com automação? Não estou falando com automação, estou falando com o CCT, né? Com o nosso centro, Centro de Ciências Tecnológicas. Por exemplo, um dos laboratórios que nós vamos conhecer a próxima semana na Unifor é o laboratório número 1, que é o laboratório de sistemas hidráulicos e pneumáticos. Ar comprimido. Ar comprimido é uma fonte de energia disponível praticamente em todas as indústrias hoje. Muitas vezes o ar comprimido é a fonte principal de energia, né? Não é energia elétrica. Ele precisa da energia elétrica para gerar o ar comprimido, mas a fonte energética da indústria, de algumas indústrias, pode ser o ar comprimido. Então a gente fornece ar comprimido para a Unifor? Não. Quem fornece ar comprimido para a tecnologia é a odontologia. Por que o odonto fornece ar? Vou dar um exemplo muito prático de dia a dia. Vocês já devem ter ido ao dentista, e lá, quando vocês sentaram na cadeira do dentista, ele fez aqueles procedimentos, ou não, né? Aquela maquininha lá que limpa o dente, que solta aquele spray de água, que solta aquele spray de ar, aquele motorzinho, né? Que muitos têm
pavor dele, tudo aquilo são máquinas pneumáticas acionadas por ar comprimido, não elétricas. Tem suas características do porquê, tecnologicamente a gente vai aprender ainda mais para frente, mas então eles têm uma grande demanda de ar comprimido, tem. Então o bloco principal de ar comprimido está no O, mas eles fornecem energia em ar comprimido para a gente, no bloco L. Então veja que há uma interação não só tecnológica, de tudo que você imaginar dentro da universidade. Tranquilo? Vamos lá. Alguma dúvida, pessoal, sobre andar no campus? Só quando andar, né? Não. Quando for andar vai ter problema. Não, é. Quando a gente for andar, a gente vai se perder lá. Não, fique tranquilo, vocês acham? Vocês vão achar a EMA, vão achar todo mundo lá. Site da Unifor. Pessoal, tudo está na mão de vocês. Como eu falo que está na mão de vocês, é porque está na rede, está ou no site, ou no Unifor Online, ou no AVA, né? São 3 ambientes que nós temos dentro da universidade. Eu tenho que entrar nos 3 porque não é um só, porque são coisas bem específicas. Quando você vai falar, por exemplo, Unifor, site, né, unifor.br, o site ele trata a instituição. Quando eu quiser, por exemplo, falar com a biblioteca, coisa da biblioteca, ou informações, você pode ir pelo site. Eu quero sobre o curso, Unifor Online. Eu quero sobre a disciplina, é lá no AVA. Tá? Vou mostrar isso para vocês. Já tiveram a curiosidade de entrar no site da Unifor ou não? Ou alguém nunca entrou? Pessoal, primeira coisa que a gente precisa conhecer no site. Eu falo isso hoje porque pode ser que, nesse momento, vocês não tenham essa dúvida, mas vocês podem chegar lá e perguntar para mim, professor, estou estudando na Unifor, eu tenho chance de ter uma bolsa? Tem, você tem uma chance de ter uma bolsa. Mas não é uma bolsa de desconto, é uma bolsa científica, uma bolsa de monitoria, uma bolsa onde você vai desenvolver um trabalho, não é ser funcionário do grupo, não, é ser um aluno de monitoria, um aluno de iniciação científica, um aluno pesquisador, onde você tem um trabalho envolvido com o seu curso, e em contrapartida você recebe um benefício, uma ajuda, né? Vamos falar assim. Então, por exemplo, eu entrei no site da Unifor e vou olhar aqui. Então, aqui tem diversas informações, sempre vai ter o meio de comunicação, né? A Moema aí dando as boas-vindas a vocês, tá? Não sei se vocês devem achar estranho, porque você vai ver uma EMA como símbolo da Unifor. Existe uma EMA solta dentro da Unifor que anda por todo o campus. Então, vocês vão encontrar a Moema por lá. Mas se vocês olharem aqui, vocês vão ver muitos eventos, cursos. Essa semana agora começa o LabT. O que é o LabT? LabT é o Laboratório da Tecnologia. São diversos cursos que vão estar disponíveis para os alunos se inscreverem, tá? Tem também cursos de férias, durante as férias disponibilizam uns cursos, mas são cursos de curta duração. Como assim curta duração? São cursos de 20 horas, 15 horas, onde você vai ter um ensino direcionado a uma área. Por exemplo, nós da Engenharia de Controle e Automação vai ter um LabT de Arduino. Então vai ter um laboratório lá com o professor Átila falando sobre o Arduino, ensinando inicialização com Arduino, programações, você conhecer os modelos, tipos, características, aplicações, propostas de projeto, né? Então, por exemplo, já tem esse primeiro LabT. Onde eu sei disso? É acompanhando as redes. Tudo vem pelas redes da Unifor. Unifor Comunica, né? Que é tanto Instagram, Face, Twitter, tudo é o link oficial da Unifor. Lá foi postado o LabT explicando, convidando você. Então, aqui dentro você vai conhecer tudo sobre graduação, facilidades para estudar na Unifor, a responsabilidade social do campo saudável, né? Nosso protocolo de biossegurança, como que está sendo os procedimentos dentro da universidade, né? E assim por diante. Professor, mas eu tenho uma dúvida muito específica lá. Comecei na Unifor esse semestre e não sei nem para onde vai. Tem até o sitezinho aqui, o que fazer na Unifor, né? Então, se você pegar aqui, por exemplo... perdi o link aqui. unifor.br/dicas para quem está chegando na Unifor pela primeira vez, por exemplo, né? Vamos lá. Aí, 11 dicas para você que está chegando na Unifor. Professor, por que não nos mostraram isso antes? Porque a gente quer que vocês procurem também. Vocês recebendo tudo na mão beijada, vocês acabam não tendo a experiência de procurar. Então, aqui tem, por exemplo, muitos de vocês acessaram o Unifor Online pela primeira vez. Aqui ele explica como acessar o meu Unifor Online, né?
Teve alunos que perguntaram para mim essa semana, professor, onde eu vejo os livros? Fala aqui da Unifor, da biblioteca, desculpa, a Unifor Mobile, que é justamente o app que vocês podem ter no celular de vocês e que é uma infinidade de ações. É mais fácil vocês terem o mobile, né, o app, do que terem entrado no site, eu acredito. Mas isso é uma naturalidade. Opa, vi aqui agora uma mensagem aqui no chat, pode ter chegado um pouquinho antes, mas eu não olhei para o lado aqui. Ligar a câmera, já me perdi 2 vezes na Unifor, o Thiago falando aí. Mas é comum, Thiago, a gente vai se perder. Até hoje eu me perco às vezes lá quando procuro algumas coisas. Carteirinha de estudante, né? Aí, ó, perdido no campus, olha aí. A gente falou tanto de se perder no campus, tem até aquele falando, ó, como você se sai lá dentro do campus, né? Professor, Oi, pois não? então, a parte que eu tinha visto no site sobre o Buddy Program e intercâmbios, Legal. Então, conseguiu tirar suas dúvidas lá? Ou pelo então, menos pegar a comunicação aonde ver? eu queria saber mais ou menos como é que funciona, tipo, como é que tá funcionando e tal, ainda com essa pandemia. Tranquilo, eu vou chegar aqui, quando a gente entrar no nosso curso, lá na página do curso, vai ter isso aí. Aí eu mostro para você, tranquilo, Gustavo? Suave, beleza. Beleza? Chego já lá, só um instantinho, a gente vai chegar nesse ponto de estágio, o ponto de intercâmbio. Mas, por exemplo, uma coisa que eu quero mostrar para vocês entenderem, horários de aulas, né? Isso aqui é uma tabelinha muito importante, vocês terem conhecimento. O que é o M6AB, que é o que aparece lá na nossa aula, por exemplo? Eu vou ter aula nesse horário M6AB. O que é isso? A Unifor ela tem 3 turnos. Turnos M, manhã, turno T, tarde, e turno N, noite. Então, assim, tem as disciplinas. 3 horários no período da manhã, 3 horários no período da tarde e 2 horários no período da noite. Todo o primeiro horário, seja de manhã, tarde ou noite, ele é chamado de AB, ou A, ou somente B. O que é o AB? Cada letrinha dessa corresponde a 50 minutos de aula, tá? Então, ou seja, como nosso horário aqui, por exemplo, a nossa disciplina, ela é 3 créditos. Então, ela tem os horários A, B e C. Não, desculpa, C, D e E. Por que C, D e E? Porque o C começa às 9h30, que é o horário de início da nossa disciplina. E ele vai até 10h20. E o D, das 10h20 às 11h10. E o E, de 11h20 a meio-dia e 10. Tá? Então, esse aqui são os horários das disciplinas. Professor, mas se a minha disciplina, por exemplo, lá em cálculo, né? Cálculo é M2AB, ou M2 e 4AB. É porque ela é manhã, segunda e quarta, AB, das 7h30 às 9h10. Os horários são na sequência. Acaba 8h20, mas começa 8h20 o outro. Tá? Então, isso aqui é uma coisa muito interessante vocês conhecerem, que aqui é onde vai determinar o horário de vocês, aonde nós vamos começar o início da aula e onde vai terminar a nossa aula. Tá? Professor, eu estou estudando noite, terça, N3AB. O que é o N3AB? Período N, noite. 3 é de terça-feira. AB, aqui, ó, noite. AB começa às 19 horas. O A acaba às 19h50 e o B começa às 19h50 e acaba às 20h40. Então meu horário N3AB é noite de terça-feira, das 19 às 20h40, das 7 às 8h40 da noite. Tranquilo? Já tinham compreendido esses horários ou não? Se orientaram mais ou menos? Pessoal, pode falar, fiquem à vontade, viu? Não tem problema. Então, entendam esses horários. Nossa disciplina, agora, ela é M6CD, que eu confundi com o primeiro horário. N6CD, M6E. O que o E? O E é a parte prática. Como que é só um crédito prático, a gente vai ter um período menor de encontro. Hoje, nós não vamos ter esse encontro prático, mas eu vou somar esse horáriozinho de agora com o da próxima semana, sexta-feira que vem, não olhei no calendário aqui ainda, dia 12,
nós vamos ter os 2 horários completos. Então, nossa aula vai ser de 9h30 da manhã a 1h da tarde. Vou explicar para vocês mais para frente sobre isso. Fiquem tranquilos, ok? Feito nessa sequência, então vocês sabem aí o horário de aula. Por que é importante você saber isso? Tanto durante as disciplinas como antes. Próximo semestre, quando vocês se matricularem, vocês já vão ter noção dos horários da disciplina. Ah, professor, eu pretendo estagiar. Tem lá um horário de aula, tem um horário que você pode estagiar, que vai estar livre. Ah, eu preciso me adequar aqui para colocar aulas na sequência. E assim por diante. Legal? E aí tem outras características, dúvidas, se vocês tiverem. Nessa página aqui eu queria mostrar para vocês justamente a questão dos horários, tá? Então essa tabelinha aqui, hoje vocês vão usar ela como um gabarito para se orientar, mas isso aqui está na nossa cabeça lá no dia a dia, legal? Dentro do site da Unifor, quero informações do meu curso. Como assim? Ah, eu preciso conversar com o professor André lá na coordenação, mas eu vou ligar para ele. Como que eu faço? Se eu não tiver salvo aí, se eu não estou no grupo, não lembro o contato, eu posso vir aqui, ó, Unifor, cursos. Engenharia de controle e automação. Quando você clica aqui, você vai ser direcionado para a página do nosso curso. Vocês estão observando aqui, ó, laboratório de CLP. Essa foto é o nosso laboratório. Isso aqui não é imagem de internet, não. São imagens da universidade. Tá? Então, aqui é onde vocês vão aprender a disciplina, por exemplo, de redes industriais, comunicação entre máquinas, CLP, que é o controlador lógico programável, o SCADA, né, o SDCD, que é Sistemas de Controle Digitais Distribuídos, que é a parte de supervisórios, painéis, onde você vai fazer o monitoramento e o controle da informação. Então, isso aqui é um laboratório nosso da universidade. Quando você olha aqui, informações sobre o curso. Então, aqui fala todas as características. Foram 50 vagas, 5 anos, período da manhã, né? Hoje, a nossa coordenadora geral do centro de... Nosso curso ele está vinculado aos cursos de engenharia mecânica, engenharia de produção e engenharia de controle e automação. A nossa coordenadora é a professora Lúcia. Eu sou o professor André Lunardi, sou o coordenador pedagógico de vocês. Ou seja, assuntos estudantis, assuntos referentes às disciplinas, professores, somos nós que vamos conversar e tratar. Meu ramal 3477-3183. Bloco L, sala 1. Bloco J, desculpa, sala 1. Clicou aqui, ele te mostra até o linkzinho. Tem o nosso e-mail, esse e-mail aqui a gente conversa. Eu tive um problema no acesso a ele essa semana, mas quem mandou algum e-mail lá vai ser respondido ainda. Aqui você vai ver vídeos, fotos do curso, tá? Aqui novamente, lá no laboratório de CLP. Laboratório lá de ar comprimido, que eu falei para vocês. Pneumática hidráulica. Lá a parte de usinagem, o laboratório de fabricação mecânica, que é uma fresadora CNC, né, que a gente trabalha. São poucas fotos aqui, só para propaganda mesmo. E aí aqui tem algumas dúvidas, como o Gustavo conversou com a gente, né? Ó, é um profissional de engenharia e controle de automação, como atua no trabalho de mercado, né? Como ser um profissional de visão global. Ah, mas eu queria saber de intercâmbio. Se eu for descendo aqui, ó, intercâmbio, monitoria. O que é monitoria? Estou fazendo cálculo 1 agora. Legal. Queria tirar dúvidas. Eu posso falar com o meu professor, que ele é altamente acessível, você pode se comunicar com o seu professor, mas também tem os monitores, são alunos que têm bolsa, né, para trabalharem como auxiliares no programa de monitoria. Como funciona a monitoria? Só você entrar aqui, você vai ver toda a orientação do que é ser um monitor. Professor, eu posso ser um monitor? Pode. Como? Primeiro, vocês têm que passar na disciplina, tá? É a regra número 1 que a gente fala. Você tem que ter cursado a disciplina, tem uma nota, se eu não me engano, é nota 8, é a nota mínima, tipo, a partir de 8, se você tirou abaixo de 8, você não pode ser monitor, tem uma nota mínima, e aí passar a participar do programa seletivo da monitoria. Então, aqui vocês têm todas as informações, né, ó, aonde lá no nosso centro tecnológico, né, ó, não é jurídico, não é gestão, não é saúde, é tecnologia, é o nosso centro, CCT. E aí você tem todas as informações lá. Aqui é o programa seletivo, o processo seletivo que está acontecendo agora. Tá? Ah, professor, dá para eu participar? Ainda não, vocês são de primeiro semestre, vocês vão poder participar um pouco mais para frente. Dúvidas? Pessoal, nós estamos hoje nesse modo remoto. Então, eu preciso falar com o pessoal da monitoria. Fale conosco.
vai ter um ramal sempre aqui, ó, que você fala. Tecnologia, ó. Você liga lá 3477 ou 3261 ou 3477 4035, tá? Então você consegue. Mesma coisa, Gustavo, aqui no intercâmbio, ó. Intercâmbio. O intercâmbio é um setor específico da Unifor que trata de todos os centros, tá? E aqui tem algumas experiências, você tem que entrar em contato aqui, ó, ou mandar um e-mail para eles, né? E aí onde eles ficam? Lá na vice-reitoria de extensão, que é um bloco específico da reitoria, primeiro andar, ó lá, prédio da reitoria. Então tem um contato aqui, você entra em contato com eles, eles vão lhe orientar os procedimentos. Não necessariamente você tem que estar fisicamente lá para resolver isso. Você consegue resolver de forma remota. Então aqui ele vai dar a diretriz para intercâmbio. E assim diversas outras coisas. Ah, professor, e estágio? Tem o setor de estágio da Unifor. O estágio, pessoal, a gente vai ter os grupos de WhatsApp, os grupos de turma. Geralmente, quando aparecem oportunidades, a gente sempre divulga dentro dos programas, dentro dos grupos, dentro das disciplinas. Então, por exemplo, esse início de ano, agora em janeiro, eu recebi umas 3 demandas de profissionais de controle de automação para áreas específicas. A gente direciona para os professores da área, né? Ah, eu preciso de um aluno, um funcionário, né? Estou procurando, tem vaga para de manutenção e automação. O professor de manutenção recebe isso, ele divulga com os alunos dele, que são mais expertises da área da manutenção. E aí a gente vai fazendo essa divulgação. Então, oportunidades de estágio, mesma coisa. Quero saber mais? Tem um contato, tem aqui, ó, todas as indicações de como, né, proceder aí, dúvidas frequentes. Então veja que tudo isso que a gente olhou agora está no site. Isso é o site da Unifor. Entramos na página da automação dentro do site. Ah, mas se eu quiser ver agora em relação à minha pessoa, o meu curso, eu dentro dele, como que seria? Dentro do próprio site, tem aqui, ó, Unifor Online, né, ó, aí no cantinho. Clicando nele, ele vai abrir outra página. O pessoal já está aqui, a minha matrícula, que é o meu acesso. Vocês vão usar a matrícula de vocês e, logicamente, a senha de acesso de vocês. O meu Unifor Online ele vai aparecer um pouquinho diferente de vocês, que o que eu vou abrir vai ser características do professor, tá? Então, quando eu acesso o Unifor Online, vocês vão receber um painel onde vão ter algumas informações. Primeira delas, vai ter aqui o IPD do curso. O meu aqui está aparecendo a engenharia mecânica, por causa da coordenação da mecânica também, mas isso aqui vai aparecer o da automação. Então, quando você olha aqui, você tem aqui a característica do seu curso, vai aparecer aqui para vocês a assiduidade, o percentual de conclusão do curso, né, cursados, PMG, que é a pontuação média global, várias informações referentes à sua pessoa que você tem acesso. Tá? Dentro desse painel, no mobile é um pouquinho diferente a tela, tá? Mas as características são as mesmas, os caminhos. Disciplinas. Aqui aparecem as disciplinas no qual eu estou relacionado como professor. Irá aparecer as disciplinas que vocês têm acesso como aluno, vocês estão cursando elas. Ao criar a disciplina de CLP, quando você estiver matriculado, ela aparece aqui para vocês. Fora isso, você só consegue ver ela pelo site portal da Unifor. Então, por exemplo, aqui, ó, introdução à engenharia de controle e automação, que é a nossa disciplina agora, ó, o código dela é T993. Quando eu abro aqui, lá para vocês também, aparecem os 2 horários. Ó, apareceu mais um aluno aí, ó, agora pela manhã. Tinha 3 ontem à noite. Horários lá que eu falei para vocês, ó, M6CD. O que é M6CD? Manhã, sexta-feira, CD, das 9h30 às 11h20, às 11h10. Aí o M6 é, amanhã, sexta, das 11h20 a meio-dia e 10. Esse é o horário da nossa disciplina, apenas nas sextas-feiras. Ah, professor, quando eu entro lá de cálculo, vou pegar uma aqui, por exemplo, aqui, ó. Ah, parece isso aqui para mim. Pessoal, não é desenho. Desenho é uma disciplina que eu ministro, tá? Mas, para mim aparece isso aqui, M2AB, M4AB. Toda manhã de segunda-feira, no horário 7h30 às 9h10, eu tenho esse horário de aula. Toda quarta-feira de manhã, das 7h30 às 9h10, esse horário. E assim sucessivamente, ok? Então, introdução em engenharia de controle e automação. Quando você abre o seu curso, você clicando em cima dele,
vai abrir o painel com diversas informações da matéria, da disciplina, né? Nossa turma é uma turma de 14 alunos, período 21.1, que é o semestre que nós estamos vivenciando agora, curso 27, 27 é o curso de Engenharia de Controle e Automação, ok? Estamos no 4º fluxograma, vou falar já de fluxograma para vocês. Características da disciplina, os professores de cálculo, de álgebra, lá de algoritmos, explicou para vocês essa questão de avaliação. Lá aparece para vocês a AV1, a AV2 e a AV3, correto? Então, eu tenho um período de AV1, tá? Que vai até meados de março, né? No final de março ali, eu tenho que ter toda a composição da nota de AV1 que vai ser lançada para o aluno. Ele vai ter uma primeira nota de AV. Depois vem na sequência a AV2, que vai gerar uma segunda nota. Com essas duas notas, você pode ou não, dependendo se você não atingir a satisfatoriedade, ou seja, a pontuação mínima, você ir para a AV3, que é um terceiro período, e fechar a disciplina. O que muda aqui na introdução? É uma outra característica da disciplina. Nós somos uma nota única. Não haverá AV1, AV2 e AV3 aqui. Vai ser uma nota final. Eu vou explicar na próxima aula para vocês como vamos atingir essa nota, quais são nossos objetivos de aprendizagem, quais são as nossas ideias, nossas propostas, o projeto integrador, o que é o projeto integrador. Aqui nós vamos desenvolver um projeto aqui na disciplina, justamente para compor a nossa nota. Então, a gente vai ter uma nota única, lá em junho, aproximadamente de 15 a 20 de junho, a gente vai lançar essa nota, e daqui para lá serão diversas atividades para vocês comporem essa nota. Outro detalhe importante vocês saberem, existem disciplinas, cálculo, álgebra, lá, que a frequência delas é 75%. Como assim? O que é frequência 75%? Para ser aprovado, o que faz você perder a disciplina, pessoal? Fiquem atentos. Nota, como em qualquer canto, e frequência. Se você assistir menos de 75% das aulas de cálculo, você automaticamente perde a disciplina. Você tem que cursá-la novamente no próximo semestre. Tá? Então, fiquem atentos à sua frequência. É fundamental vocês estarem presentes e colocarem o nome de vocês lá na chamada, ou responderem para o professor. Aqui na nossa disciplina, cuidado, ela é 80%. Como assim? Você tem que assistir mais de 80% das aulas para ser aprovado, tá? Ou seja, monitorem, controlem, tomem cuidado, analisem, acompanhem o seu horário. Legal? Alunos, tá aqui, ó. Opa, pois não, pode falar. Sobre a frequência, vai muito de professor, ou se você, como a gente está no período online, né, à distância, se você assistir a aula posterior, é considerado frequência ou não? Bom, eu vou dar a diretriz da Unifor. Eu aqui vou sempre falar com vocês como coordenador e em função da diretriz que a universidade nos dá. O nosso curso, ele não é EAD. Ele não é um ensino à distância. Nós estamos num momento onde ele está virtualizado, ok? O que quer dizer isso? Você fala, a Unifor está em EAD. Não, ela está num ambiente virtual por causa da pandemia. Mas nós não somos EAD. Essa característica de você entra lá no seu Unifor Online, eu assisto essa aula de agora, amanhã de manhã no sábado, que eu não tenho o que fazer, eu assisto amanhã cedo, isso é características de curso à distância. Se o curso fosse EAD, você poderia assistir dentro de um período lá estipulado a sua aula e ganhar a presença. Correto? Como nós estamos virtualizados, o nosso comportamento hoje, isso é uma diretriz da universidade, tá? Como nós estamos apenas virtualizando, as nossas aulas, elas são síncronas. O que é uma aula síncrona? O professor está online, como nós estamos agora, no horário da aula com os alunos. O que diferencia é que nós não estamos presencial fisicamente, mas nós estamos presencial virtualmente. Então, o correto, o recomendado, é que o aluno assista o horário dentro do horário dele, tá? Ah, professor, mas eu quero ter acesso a essa gravação. Você vai ter acesso, você pode assistir essa aula depois, mas o intuito de você assistir essa aula depois é de você reforçar o seu conhecimento e não assistir a aula, tá? Porque muitas das coisas
que você vai ver agora aqui, que nós vamos discutir, é justamente um diálogo que nós estamos tendo, apresentando, mostrando, comentando. Muitas vezes não está escrito lá no material um exemplo industrial que a gente traz, uma aplicação prática, ou até mesmo uma contextualização, né, uma situação real que aconteceu e qual foi a saída. Então, é diferente, pessoal, uma aula EAD à distância e uma aula virtualizada. Nós estamos na aula virtual. Ah, mas tem professores que aceitam. A Unifor ela é muito flexível nisso. Essa flexibilidade é em questão pró do aluno. A gente quer que vocês aprendam, é a nossa missão. A missão é transmitir o conhecimento, né? Então, as formas de transmitir esse conhecimento, quanto mais, melhor. Então, alguns professores podem aceitar isso, outros não, tá? Eu, particularmente, agora vou falar como André, professor André. Eu cobro dos meus alunos a presencialidade naquele horário. Porque mesmo se a gente não tivesse ocorrido a pandemia, por exemplo, né? Ah, não teve a pandemia, como seria hoje? A gente estaria agora, eu em pé lá na frente, você sentado nas carteiras, a gente dialogando aqui, um com o outro, né? Conversando. E como você ia assistir essa aula depois? Não tinha como. Você ia poder acessar o material. Essa nossa apresentação que eu estou aqui com vocês, que a gente vai voltar à janela, essa apresentação aqui, ó, que era o Unifor Online aqui, essa apresentação ela vai estar disponível para vocês, vocês vão poder olhar. Mas tudo que foi discutido aqui do Unifor Online, você não ia conseguir, porque isso aqui ia ser esse contato entre a gente. Entendeu? Deu para entender tranquilo? A diferença? Tranquilo, professor. Obrigado. Beleza? Pode ter professores que aceitam, tá? Mas a grande maioria não. O recomendado é é o horário. Então, por exemplo, professor, eu não estive presente agora M6CD. Mas eu vou assistir amanhã de manhã, no sábado, no domingo à tarde. Eu assisto aqui, depois que eu acordar, depois do almoço. Eu assisto a aula. Infelizmente, você vai ali assistir um reforço do que foi discutido, mas a aula você perdeu, porque a aula é isso aqui, ó, que nós estamos tendo agora. É essa experiência, né? Pessoal, reforçando, só estamos virtuais por causa da pandemia. Nosso curso, ele é presencial. Pessoa física, nós estamos lá presente, de corpo presente. Legal? Opa, pois não, Thiago? Caso eu tenha, sei lá, Deus me livre, né, tem algum problema, eu tenho que ir para o hospital, ou eu estou muito doente, se eu levar um atestado médico. Certo. Legal, interessante sua pergunta. Tira a falta. O que vai acontecer? O professor não vai tirar a falta, porque fisicamente você não está lá presente. Mas eu tenho um atestado. Aonde vai servir o atestado? Se chegar um momento da disciplina ali, né, do período, que você cair aqui para 79%, quando mostra 79 aqui, meio que não tem como se recuperar. Já passou, como eu vou assistir uma aula a mais para perder? Aí sim você vai dar entrada com o atestado e vai ser descontado, né, subtraído essa falta, entendeu? Mas dentro do sistema. Mas assim, eu não assisti a aula de hoje. Aí eu mando por WhatsApp aqui a foto lá já do atestado, professor, que eu estou no médico. Não, tudo bem. Melhoras, espero que você melhore logo para voltar para a aula, mas eu não posso dar a presença para você ali naquele momento. Vou dar um exemplo por que disso. Vocês podem falar, isso é muito rigoroso, mas é por causa de situações, pessoal. A maioria das regras acontecem por causa de situações que aconteceram e que, infelizmente, são reais. A própria população, a própria condição do mercado, as regras são feitas pelas pessoas que necessitam dessas regras. Eu, por exemplo, André, eu já fui intimado judicialmente para comprovar a presença de um aluno que estava sendo indiciado criminalmente. Por quê? Porque ele alegava que naquele horário ele estava em aula. Entendeu? Então, se você não está presente, mas você tem a presença lá e acontece alguma coisa, você pode usar essa questão de presencialidade da universidade, por exemplo, de aula, como álibi para falar que não estava presente, entendeu? E o aluno não estava presente. Então, existem essas diretrizes para justamente essas situações que são desagradáveis, mas que, infelizmente, acontecem, tá? Não foi só comigo, com outros professores já aconteceu isso também. A Unifor, junto com o setor jurídico dela, já conseguiu contornar isso dessa forma. Hoje em dia, a presencialidade na aula não é mais um álibi de você estar corpo presente ou não, tá? De você efetivamente, e a gente tem a diretriz de efetivamente, o aluno está presente, presença, ele não está presente, é ausente, né? Ausência. Ok? Deu para entender?
Tranquilo? Tranquilo, tranquilo. Legal, vamos em frente. Então, aqui fará algumas informações da disciplina. Eu não publiquei o plano de ensino ainda, mas ele vai aparecer para vocês já lá de uma outra estrutura, tá? Aqui fala de algumas etapas, ó, planejamento de projetos, conceitos de sistemas, desenvolvimento de um projeto integrador. Isso aqui são mais ou menos as etapas que nós vamos desenvolver em mente ali da nossa sequência. Mas eu vou disponibilizar para vocês na sequência já, data a data de tudo que a gente vai fazer. E bibliografia, aqui fala as caracterizações, alguns livros relacionados à nossa disciplina. Professor, como eu faço para ter esse livro aqui, para ter acesso a esse livro? Dentro do Unifor Online de vocês, por exemplo, tem aqui, ó, pessoal de área de comunicação. Você vai ter a sua comunicação com a universidade. Quero mandar uma mensagem lá para o meu coordenador, um torpedo. Você manda por aqui. Eu quero ver os meus dados pessoais. Pessoal, se eu colocar aqui em alunos, ó, aí ninguém tem foto, ó, no registro. Aí, só o Samuel e o Vinícius, né? E o pessoal, o resto aqui, porque falta só terminar o cadastro lá. Então, aqui no pessoal você consegue fazer isso, né? O professor sabe a hora que vocês entraram no Unifor Online a última vez, né? Quanto tempo vocês estão online, tudo acesso, se acessou a Unifor, o AVA, tudo isso a gente tem controle. Posso enviar mensagens comuns, mensagens por e-mail. Frequência, aqui é onde eu controlo a frequência, tá? Mas aqui vocês vão ver a assiduidade de vocês. Lançamento de notas, tá? Aqui vai aparecer as notas de vocês. Desempenho, eu não vou abrir esse aqui é o que vai mostrar de cada aluno, tá? Nesse momento, ele está no início, mas vocês vão ver isso aqui, ó, justamente qual vai ser a frequência do aluno, como ele está se saindo ali em questão. Agora está todo mundo igual, porque hoje é o primeiro dia. Mas quem faltou hoje já vai entrar aqui, não na lista negra, né? Muitos alunos falam, lista negra, não. Aqui ele vai ter lá o controle do aluno, porque ele não está mais 100% de frequência. Ele perdeu uma aula, por exemplo. E aqui o plano de ensino lá, como eu falei para vocês. Então, vou voltar aqui. Feito isso, que mais eu posso ter acesso? Aqui você vê todas as suas disciplinas, né? Ó, suas disciplinas e seus horários. Então, introdução, você tem esses horários. Professor, mas abre outra aba. Aqui é a aba prática. Nós vamos nos concentrar aqui na aula teórica, que é amanhã, sexta CD. Tá? E lá nas outras disciplinas, quando eu entro aqui, são outros horários. Tá? Aí cada um vai ter a sua disciplina, o seu conjunto de disciplinas. Professor, e o livro? Você vai vir aqui em biblioteca. Quando você abre biblioteca, você tem vários serviços aqui. Como assim? Hoje a nossa biblioteca, não só hoje, a nossa biblioteca ela é digital, ela não é virtual, é diferente, ela é digital. Como assim? Eu entrando aqui, por exemplo, no site da biblioteca, eu posso buscar qualquer livro ou qualquer artigo científico dentro do âmbito acadêmico, né? E aqui são as bibliotecas digitais que nós podemos acessar. Banco de dados de estudos, de pesquisas, áreas de plataforma de artigos, pesquisas científicas, área de livros, né? Livros digitais. Como que eu faço aqui? É só você vir numa busca. Vamos só olhar aqui rapidinho. Por exemplo, a nossa disciplina, não é esse, no Unifor Online, desculpa. Aqui no Unifor Online, na nossa disciplina, ele vai dar um livro. Pessoal, o próprio aqui já é um link para o livro, tá? Ó, já está associado. Então, isso aqui são links. Todos eles são digitais, ó. Esse aqui não é. Deixa eu pegar só a informação desse aqui, ó. Ele é digital também. Normas técnicas, legal. ABNT. Informação de citação de documentos. Vamos pegar essa normativa aqui, ó. NBR 15520. É que eu cliquei nela aqui, já pegou o detalhamento. Vamos pegar ela aqui, ó. Como que eu procuro isso dentro da biblioteca? Né? Então, ele abriu uma aba a mais aqui. Digito aqui o que eu quero. Eu quero, na verdade, a norma regulamentadora 10.520. Buscar. Ele já disponibilizou aqui para a gente. Ó. Então, ele é no acervo, né? Físico. São essas duas normas. Então, eu tenho ela tanto impressa quanto ela digital. Ou seja, você pode ter acesso aos livros aí da sua casa. Então, vocês vão ver lá os livros de álgebra, os livros de cálculo, né, de algoritmos, e ver o que tem na biblioteca digital que vocês podem usar. Se eu não tenho digital,
aonde eu vou buscar isso? Você vai fisicamente à biblioteca, que é excelente, a biblioteca da Unifor, tá? Tem vários prêmios de reconhecimento de excelência de biblioteca, e lá você vai locar o seu livro. Pode ficar por um período. Ah, mas depois que eu acabar esse período, eu preciso voltar lá para renovar? Não, aqui no Unifor Online, você pode fazer a renovação. Ou, se você precisar devolver, aí você tem que estar presente para devolver. Posso consultar reservas. Ah, não achei um livro, eu queria reservar. Você consegue. Eu aluguei um livro, eu esqueci qual que era aquele livro muito bom. Tem um histórico aqui do que você já acessou. Então, por exemplo, aqui, ó, o livro digital que a gente abriu aqui, posso ver aqui detalhes, ele mostra, aqui a norma, basta eu clicar, tem um acordo de digital, por ser um livro digital, tem aqui, né, algumas normativas que você vai ler, não é para comercialização, está aqui a nossa norma regulamentadora, informação e documentação citadas em documentos e apresentação. Então tem aqui a norma brasileira, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, onde tem uma norma falando de como, tecnicamente, você tem que apresentar essa informação num documento. Você vai ver aqui que é um arquivo exclusivo da Fundação Edson Queiroz, ou seja, é da universidade. Você, como aluno, você tem acesso a qualquer norma lá dentro. Tá? Então, essa é a nossa biblioteca digital. Então, você consegue lá acessar os seus livros pela biblioteca. É fenomenal isso aqui. Conteúdo vai ser... Opa, pois não? Sobre os livros, eu tenho que estar conectado à internet para ter acesso, ou posso baixar ele em PDF? Tem a biblioteca remota, mas não é o livro todo. Se eu não me engano, você seleciona uma parte e você pode acessar ele offline, entendeu? Mas você tem que fazer isso online para ter na sua biblioteca o offline, entendeu? Entendi. Mas baixar o livro... Opa, desculpa. Pode falar. Não consigo baixar o livro todo, eu consigo baixar capítulos. Cara, infelizmente é população, né? Muitas pessoas que baixarem podem depois divulgarem o livro, aí por segurança... Capítulo ou outro eu consigo baixar, eu seleciono aquele capítulo e tal. Isso. Baixo. Você pode, porque permite... O que a gente faz? O que eu faço? Eu, André. Tem um limite também de impressão, você pode imprimir. Eu mando imprimir em PDF e guardo no meu computador, entendeu? Que eu vou usar naquele período. É o que eu faço, entendeu? Mudei para outra seção do livro, né? Estamos no capítulo 2 agora. Eu vou lá, pego esse capítulo 2, mando imprimir em PDF e guardo aqui no meu computador, entendeu? E vou usando em etapas. Beleza. Tranquilo? Legal. Tem várias técnicas aí, pessoal. Daqui a pouco, vocês estão mais espertos do que a gente em relação a isso, de como olhar, ter acesso, mas você consegue ter muita coisa digital dentro do seu ambiente. Educação virtual, vocês vão pegar algumas características da disciplina, vai falar do AVA, nós vamos entrar nele agora. E campus, é tudo sobre o campus da Unifor. O meu aqui é diferente, tá? Que é o âmbito do professor, mas vocês vão ter informações lá sobre o refeitório, o CC, o Centro de Convivência, ao cinema da Unifor. Professor, eu tenho uma aula lá no horário CD, manhã, M6 CD, que é o nosso agora, e vou ter um outro só no tarde CD, que é lá para as 13 horas. O que eu faço nesse intervalo? Tem o Cine Unifor, tem um cinema da Unifor que, quando tem presencialidade, tem lá a bilheteria dele, é gratuito, não que seja uma bilheteria de comprar ingresso. Mas você vê lá o que está passando, geralmente são vídeos mais antigos, vídeos institucionais, são bem legal. Você vai lá no cenário, lá no cinema e assiste um vídeo nesse período, ou você estuda numa biblioteca, num ambiente reservado. Tem várias coisas que vocês podem fazer, pessoal, é um mundo. A gente fala, né? Mundo uniforme. E assim por diante. AVA. Agora nós vamos falar da disciplina, material da disciplina. Então, dentro desse ambiente aqui, também tem um linkzinho do AVA, né? Eu salvei aqui só para mostrar para vocês. Dentro do ambiente do AVA, também vocês podem entrar direto, mas aqui na disciplina, tem aqui no cantinho, ó, AVA. Clico nele, ele vai abrir aquela aba. É a mesma matrícula e mesma senha que de vocês do Unifor Online, né, que é a minha, tá? Não é esse número para vocês acessarem, esse aqui é o meu número, né? Acessar. Quando você entra, vai aparecer, aqui está aparecendo as minhas disciplinas, de cada um vai ser particular, vai aparecer as disciplinas que você está alocado. Então, por exemplo, vocês já devem ter acessado o AVA. Se não acessaram, acessem, comecem a utilizar a ferramenta. Vocês vão fazer prova por esse ambiente, vocês vão entregar trabalhos por esse ambiente. Tudo associado à disciplina está nesse ambiente. Por exemplo,
Introdução à Engenharia de Controle de Automação. Nossa aula de agora, ó, né? Se eu abrir aqui, o que tem lá dentro? Apenas esse material dessa aula. Olá, seja bem-vindo ao curso de Engenharia de Controle de Automação. É o que a gente está discutindo hoje. Daqui a pouco, depois da aula, eu vou disponibilizar para vocês aqui, ó, o link da gravação. Esse aqui nada mais é do que as lâminas, né, do PowerPoint que a gente está apresentando, ó. Nós estamos aqui, ó, né, no Unifor Online, tá? Nessa lâmina por enquanto, e daqui a pouco vai ter o link aqui da gravação dessa aula, para eu poder voltar e tirar alguma dúvida que eu fiquei, olhar lá e aí conversar com o meu professor. Ah, eu queria conversar com o professor, manda um torpedo, manda um e-mail, ou liga lá para a gente, 3183, né? 3477-3183. Feito isso, esse é o Boava. Então, pessoal, desbravem o AVA, usem dentro da disciplina. Por exemplo, aqui nós estamos no início do semestre, tudo é bem curtinho ainda, né? São poucos blocos. Mas logo, logo, por exemplo, ó, eu vou pegar um AVA, uma aula do semestre passado, tá? Eu vou entrar aqui, ó, disciplinas encerradas. Semestre passado, por exemplo, desenho mecânico, é uma disciplina de desenho que nós temos. Esse foi o AVA no final do semestre. Então, toda a aula, a gente ia colocando material. Olha aqui, prova, né? Atividade avaliativa, outra prova. Então, tudo acontece dentro do AVA. Isso aqui, pessoal, lembrando, reforçando, é uma disciplina passada. Quando vocês estiverem lá em maio, mais ou menos, o AVA de vocês vai estar assim, ó, todas as aulas aqui. Ah, se eu entrar aqui, o que tem dentro dessa aula? Todo o material dessa aula. Aqui tem a aula e o vídeo dela. Ah, se eu entrar aqui nessa atividade, tem como é feita essa atividade. Então, tudo isso vocês vão aprendendo, ó, como é o funcionamento do AVA, que é o Ambiente Virtual de Aprendizado. Ok? Legal? Então, já tem um materialzinho lá da nossa disciplina. Esse aqui é o meu AVA. De cada um aparece conforme as suas disciplinas. Ok? Professor, opa, pois não? posso fazer uma pergunta pessoal? Vamos, à vontade. Rapaz, como é que hoje você vê assim, um AVA desse todo bonitinho, os professores tudo preparados para dar aula online, mas como é que foi em março do ano passado, quando veio o estouro da pandemia, para vocês se organizarem com isso? Já deve ter escutado aquela expressão de um programa de TV, se vira nos 30? Foi isso. Rapaz, entendeu? Ninguém esperava, né? E foi um negócio... Cara, assim, ó, vou ser sincero com você. Quando em março, tá fazendo um ano, né? Vai fazer, né? Em março, 17 de março do ano passado, a gente recebeu aquela notícia que já era meio esperada, né? Pandemia, lockdown. Vocês têm que ir para casa. No dia que foi feito isso, todos nós pensávamos assim, será que vai ser só 15 dias? Eu acredito que ninguém pensou. Alguns pensaram, não, vai ser mais, vai ser um mês. Tudo bem. Mas ninguém pensou que ia ser um ano, né? E quando veio o lockdown, a primeira semana foi o caos. Vou falar tecnologicamente primeiro, acho que até comentei com você, né? A hora que os professores começaram a dar aula de casa, nenhum plano de internet, não importa a operadora, tinha pacote upload. Então o cara tinha 500 mega de download, mas ele tinha 5 mega de upload. Ou seja, ele começava a dar aula, depois de 20, 30 minutos travava. Entendeu? Porque as provedoras de internet não tinham esse pacote. Quem é do ramo tecnológico de comunicação viu que os caras endoidaram, você via o pessoal subindo nos postes para justamente mudar o protocolo de upload, de você poder fazer uma videoconferência sem problema de dados. Porque até o momento, o seu upload era só para você mandar um anexo no WhatsApp, né? Mandar um e-mail, um anexo do e-mail, entendeu? Não tinha um pacote de dados para isso. Agora eu vou falar na área acadêmica, os professores. A gente se sentou, eu estou falando isso não no âmbito geral, estou falando de Unifor, tá? Eu sou professor exclusivo da Universidade de Fortaleza. Tem professores que ministram em outras instituições, eu sou da Universidade, da Unifor. Quando você começou o lockdown, o que nós fizemos? Sentamos e reunimos. Pessoal, posso falar para vocês, foi uma reunião de uma semana. Como assim uma reunião de uma semana? Ela começou tecnicamente uma terça-feira, se conversava o dia todo, links diferentes, conversava com esse assunto com esse com o outro, e nós paramos tecnicamente no domingo, porque a gente falou, pronto, agora nós vamos implantar tudo isso que a gente fez amanhã, segunda-feira, para início da semana. E se adequamos.
O AVA começou nesse período também, porque o AVA ele era uma plataforma maior. Antigamente, tudo isso aqui estava dentro do Unifor Online. Então, aqui em cima, tinha outras abas. Tinha aba de provas, material didático, né? Tinha outras abazinhas. Por isso que tem até um espaço aqui ainda, porque acho que o pessoal da programação lá não consertou ainda, né? Mas tinha outras abas aqui, ó, que era justamente isso que a gente tem dentro do AVA. Aí por que foi para o AVA? Porque mesmo o Unifor Online que a gente tinha anteriormente, questão da prova aqui, a prova era presencial, né? A Unifor não tinha prova à distância. E aí teve que se adequar para fazer uma atividade avaliativa à distância. E aí nós fomos nos adequando. Justamente, vamos falar assim, os professores vivenciaram a flexibilidade que a gente ensina, a se tornar um profissional adaptativo. Hoje, vocês vão cursar um curso de engenharia de controle e automação, mas o primeiro dia que vocês pisarem na fábrica, depois de formados ou durante a graduação, vocês vão ver que é uma realidade daquela região, daquele fábrica, daquele nicho de mercado, daquele setor. Se você vai ser um profissional de engenharia de controle e automação de uma indústria farmacêutica, é uma linha de raciocínio. São outros protocolos, são outros níveis de segurança. Se você for para a área industrial, farmacêutica é industrial, né? Mas eu vou para a área de alimentos, são outros protocolos. Aí eu vou para a indústria têxtil, são outros protocolos. Então você vai se adaptando. Essa flexibilidade que a gente ensina para os alunos, né, transmite aos alunos, também foi o que a gente precisou fazer para se adequar a esse ambiente. Mas foi um se vira nos 30, cara, foi uma loucura aí. Mas o modelo da Unifor já foi premiado até o método com que a Unifor se posicionou e se apresentou, né, perante a pandemia. Bacana, bacana. Nós somos a primeira instituição, não do Nordeste foi a primeira, do Brasil foi uma das primeiras, teve só outras 2 ou 3, que fizeram todo o protocolo de biossegurança. Pessoal, se vocês entrarem aqui no Unifor Online, no Unifor, né? Calma. Aqui, ó, no site da Unifor, essa parte aqui, ó, Campo Saudável, protocolo de biossegurança, foi a primeira universidade de montar esse programa, todo ele de forma digital, diversas formas de comunicação, fazendo protocolo para uma aula presencial. E a Unifor foi uma das primeiras a ter uma aula presencial dentro da pandemia. Então, um laboratório que antigamente eram para 50 pessoas, ele foi sentado, estudado, desenvolvido, mudado de layout, para caber apenas, 4, 5 pessoas, respeitando distância, respeitando isolamento, para o aluno ter a aula prática. Isso é o que vai acontecer esse semestre. Nós vamos ter aulas práticas presenciais, respeitando ainda o protocolo de segurança. Limite de alunos. Então, por exemplo, nossa aula convencional, tanto que se você olhar aqui no Unifor Online, alunos, aqui, nossa sala está 999. Nós não temos uma sala de aula física hoje, mas a gente vai se encontrar na sala L1, porque é um laboratório que tem um protocolo de distanciamento para até 15 pessoas. Nós somos 14 alunos, então a gente pode entrar lá. 15 com o professor, entendeu? Se fosse mais, tem um limite, mas tudo tem o respeitando. Então, quando a Unifor fez se colocou a cara a tapa, vamos falar assim, para desenvolver isso, foi um trabalho fenomenal feito lá pelo pessoal da saúde. Quem da tecnologia entrou? Professor Oirton, que é tanto o professor Jorge Maciel, da Ambiente e Segurança do Trabalho, quanto o professor Oirton, que é da Ambiental e Sanitária, eles foram ali os professores da tecnologia que englobaram essa parte de documentação. Então, tem protocolo para tudo hoje. Muitos dos atendimentos que vocês fizeram, vestibular, matrícula, caracterizações, biblioteca digital, tudo isso surgiu com essa necessidade. E quem faz a tecnologia é a necessidade. Surgiu a necessidade, nós chegamos a ponto. Tranquilo? Então, vocês entenderam mais ou menos aqui o nosso AVA, né? Como ele foi feito. Legal. Estão vivenciando melhor do que eu isso aí todo dia. Vamos voltar aqui. Sobre o curso. Vocês devem ter escutado uma palavra chamada fluxograma, tá? O que é o fluxograma? Fluxograma é nada mais, nada menos do que todas as disciplinas do curso que vocês terão que cursar de forma obrigatória para a obtenção do título de engenheiro de controle e automação. Então, hoje vocês estão aqui, ó, no primeiro passo.
primeiro semestre, tem 1 ou 2 alunos que já são do segundo semestre. Cálculo, sistemas lógicos, nossa disciplina aqui, ó, introdução, desenho para engenharia, algoritmos, né? Desenho, eu não sei. Aqui é um fluxograma 4, esse aqui tá certo. Então, vocês vão desenvolvendo essas disciplinas, posteriormente as outras. Eu não me atentei muito, não vou discutir tanto com vocês esse fluxograma agora. Então, aqui eu coloquei o primeiro semestre e o segundo semestre. Pessoal, é normal das universidades, isso é uma diretriz do MEC, os fluxogramas precisam ser renovados a cada período, né? Tem um período, ele tem que ser renovado, por causa de novas tecnologias, novas tendências. A reformulação do nosso vai acontecer em 2022. Então, no primeiro semestre de 2022, nós vamos entrar com um novo fluxograma, que é esse aqui. Ele ainda vai ser apresentado para vocês. Ah, professor, mas então por que eu estou fazendo o antigo? Não tem problema. Tudo que vocês fazem aqui, eles são aproveitados. É a mesma essência. Muda algumas diretrizes de outras disciplinas, entendeu? Então, você vai tendo lá caracterizações mais atualizadas, é a atualização dos cursos, das matérias. Mas o que vocês fizerem agora não se perde. Então, eu fiz os 2 primeiros. Em 2021, 2022.1, que é o primeiro semestre de 2022, eu vou estar no terceiro semestre. Não tem problema, você vai estar aqui no novo fluxograma. E vai ter o aproveitamento de todas essas disciplinas que você já cursou. Ok? Então, isso aqui a gente vai mostrar para vocês mais para frente. Hoje em dia, por exemplo, as disciplinas novas que estão sendo cursadas, traçadas, né, desenvolvidas, existem outras linhas de competências. O que são as competências? Você, pessoal, hoje, quando você faz um curso de engenharia na Unifor, não é para você ser apenas um profissional técnico. Você tem que ter ali um certo grau de cognição, um certo grau de colaboração. Hoje em dia trabalha em equipe, tudo em equipe. Você tem que ser um profissional de comunicação ativo e você tem que ter o seu viés de cidadania. Então, dentro dessas conexões que a gente chama de soft skills, né, que é uma metodologia, dentro dessas áreas, as disciplinas são desenvolvidas dentro desse âmbito. Então, por exemplo, lá em expressão gráfica é uma disciplina de desenho. Eu só tenho que aprender a desenhar? Não. Eu tenho que aprender a me comunicar por meio dos desenhos. Mas por que eu tenho que me comunicar com desenho? Se você não desenhar tecnicamente correto, você faz um projeto aqui em Fortaleza, hoje, e essa sua máquina vai ser enviada para, vamos falar, para o outro lado do mundo, lá para a Rússia, lá para a Ásia, por exemplo. Será que a comunicação que você faz aqui, aquele cara que está lá vai entender? Ele tem que entender. Então, a comunicação é fundamental. A padronização, normativas, tudo isso. Isso vai ser discutido ao longo da disciplina. Legal? Mesma coisa quando você compra uma coisa da China hoje, tecnicamente, não o chinês, a escrita, mas a informação que está lá, você tem que compreender do seu equipamento, né? Como que é lá o manual deles, procedimentos, operação, manutenção, e assim por diante. Legal? Então, isso aqui vai ser apresentado mais com calma a vocês, ao longo do curso de vocês. Nós, hoje, estamos trabalhando nessa elaboração desse documento, dessa nova matriz do curso. Opa, pois não? Seria a grade a partir de 22.1? Não, isso, seria a grade, exatamente. No caso, eu não estou vendo cálculo aí, não vai ter mais cálculo? Não, não é que não tem mais cálculo, ele está aqui, ó, modelagem de problemas na engenharia. Esse é o cálculo. Entendeu? Mas seria a mesma coisa, mudaria só o nome ou não? Vai mudar... Entra um conteúdo diferente. Por exemplo, hoje, cálculo 1 hoje, você vai aprender lá sobre limite. Eu não sei, não lembro se entra derivadas já, você vai começar a ver derivação, entendeu? Mas, no dia a dia, alguns alunos perguntam, mas onde eu aplico isso? Opa, então isso é uma diretriz. Se o aluno está perguntando isso, é porque existe esse déficit no ensino. Não que seja errado. Precisamos ver essa nova vertente. Mas essa nova vertente, como nós vamos fazer? Então vamos modelar matematicamente uma problemática de engenharia e mostrar para o aluno que aquele limite que ele está aprendendo hoje, como ele entra dentro da indústria, como ele entra dentro do mercado. Você me compreendeu? Raciocínio? Bacana. Então é por isso que eles vão botar logo física, né? Para usar, tipo, o limite, essas coisas com física, né? Exatamente. Por isso que vocês não estão vendo Física 1 agora. Vocês vão ter os conceitos de cálculo para cursar física.
entendeu? E aí lá vocês verem, né? Tem a velocidade, que era a aceleração, faz a primeira derivada e assim por diante. Então, tipo, lá na frente que a gente entender qual era o motivo do cálculo, Entendeu? teoricamente. Exatamente. Entendi. E isso acontecia nas matrizes antigas. A gente vai sempre melhorando. Pessoal, é melhoria constante. Então, eu fiz cálculo, eu vou perder cálculo? Não. O cálculo, ele não vai chamar mais cálculo, não é mais matemática. Antigamente era matemática 1, entendeu? Depois que virou cálculo. Porque não era só matemática que você aprendia ali, você tinha outros conceitos de matemática, de além de cálculo. E aí agora não, é modelagem de problemas da engenharia. Entendeu? Professor, eu sou da automação, são os problemas vinculados à automação. Sou da civil, são problemas, a gente fala que é contextualizado dentro do âmbito da civil. A gente aqui vai falar de automação. Legal? Então você vai vendo, por exemplo, eu tinha a aula de circuitos eletrônicos. Mas o que eu via em circuitos eletrônicos? Circuito impresso, placas e tal. Mas como? Não, agora nós vamos pensar em construção de dispositivos eletrônicos. Entendeu? É um outro viés, é uma outra vertente no assunto, né, na ementa, tecnicamente a gente chama ementa, mas é o assunto da disciplina. Tranquilo? Vamos para frente. Pessoal, fiquem tranquilos quanto a isso aqui. Isso vai ser mastigado e apresentado para vocês de uma forma muito bacana ainda, tá? Não fiquem loucos aí com isso ainda. Hoje nós temos que pensar nisso. Se preocupem com cálculo, sistemas lógicos, a nossa disciplina de introdução, algoritmos e desenho para engenharia. Beleza? Vamos lá. E aí agora eu quero perguntar a vocês. Qual que é o perfil do aluno que está chegando hoje? Eu já perguntei no início da aula, né? O Leonardo falou para a gente que já é graduado lá em Educação Física, e aí hoje está vindo para a área da tecnologia. Então ele já tem uma certa expertise, vivenciou aí já o campus, né, a universidade, o ensino superior. Mas como a gente viu aí, parece que a maioria dos alunos está saindo do colégio agora, a gente fala, né? Está saindo ali do terceiro ano, né, do ensino médio, e está entrando no ensino superior. Eu gosto muito de perguntar isso para os alunos. Geralmente, quando a gente se encontrar, né, for conversar assim, eu sempre pergunto isso para todo aluno. Pessoal, hoje, o que vocês acham que vocês serão, ou o que vocês esperam? Por quê, né? Engenharia de controle e automação. Alguém gostaria de dar seu depoimento? Eu faço automação porque eu quero fazer isso, ou eu conheço isso, ou eu acho isso. Alguém poderia falar para a gente o que o perfil hoje, né? Porque é interessante isso, a gente ter a ideia de hoje, vocês começando na universidade, e a gente vai ver isso depois quando vocês estiverem saindo, para vocês verem como a maturidade muda em questão de diversos conceitos, coisas que vocês aprendem. Mas hoje, quem quer dar um depoimento aí? Por que controle e automação? Então, eu acho que a automação, porque é uma área que está crescendo bastante e é bem diversificado o que a gente pode fazer, então nunca vai ser simplesmente uma coisa específica. Sim, E sempre legal. a evolução da tecnologia. Legal. Tem alguma área dessa nova tecnologia que você falou que te traz mais interesse? A parte de robótica, tipo drone, essas coisas. Legal. Se você falasse só robótica, eu ia perguntar para você o que é robótica. Aí você falou, não, drone, tranquilo, é uma área. Mas quando eu falo robótica, por exemplo, para vocês, o que é robótica? Alguém pode falar, pessoal, não tem problema. Não é uma prova, não precisa acertar a resposta. Não tem uma resposta certa para isso, na verdade. O que é robótica para vocês? Uma máquina para automatizar algum processo ou alguma coisa. Sim, com certeza. Mas, por exemplo, vocês já devem ter se deparado assim, por exemplo, você está aqui na sua casa, aí você pensa um assunto. Eu queria comprar um sorvete. Vou dar um exemplo bem simples. E aí, eu queria comprar um sorvete. Eu pensei, né? Falei. E aí, de uma hora depois, eu vou aqui olhar minhas redes sociais, eu entro aqui no meu Instagram, e aí aparece um patrocinado de sorvete. Aí você... Estranho, né? Passa outro patrocinado de sorvete. Para vocês, isso é automação? Isso é robótica? Acho que robótica. Se for em algoritmo, seria.
Ou isso é uma coisa sobrenatural? Muitos falam que é É sobrenatural, uma né? robótica, então, é tipo uma automação. É uma Só que automação. virtual. É uma automação. Então, robótica, pessoal, é um termo. Nosso é automação. Isso é uma automação, né? É um sistema automático que, de alguma forma, ele detecta para você o que for sua necessidade e começa a apresentar para você. Ah, quem ganha com isso? Quem está vendendo. É uma forma de automatizar a forma de venda. Como que digamos que eu tenho uma empresa, nós temos uma empresa aqui, nós somos uma empresa. Como nós vamos captar nosso cliente? Como eu vou poder vender mais? Eu vou usar um sistema automático para a captação de cliente. Nada mais é do que isso, automação. Automação de processos. Então, a automação ela não está só na indústria, ali na fabricação. Eu fabrico canetas. Vou fabricar canetas sem ter uma pessoa física montando aqui a tampinha, colocando cartucho, colocando a tampa. Não. Minha caneta vai entrar matéria-prima lá no início, vai cair a canetinha aqui no final, pronta, sem ninguém colocar a mão. Isso é automação. Mas, um exemplo, eu entro na minha rede social hoje, estou usando exemplo da rede social porque é uma coisa mais dia a dia. Se eu trazer muitos exemplos industriais, talvez alguns não entendam ainda. Mas se eu entro na minha rede social e começa a aparecer um patrocinado de uma loja de doce, vou dar um exemplo bem assim, de chocolate, só chocolate, chocolate. Talvez alguma pessoa da sua casa acessou uma rede ou um fornecedor de chocolate, porque ele está interessado, aquele sistema automático interpreta pela sua rede, que você anda na mesma rede que essa pessoa, ela está pesquisando isso, ele vai te dar opções desse que ela está pesquisando para você presenteá-la, ou presenteá-lo, né? Vocês conseguem entender isso? Rapaz, isso para mim se chama bruxaria, viu? Então, não, é automação. Então, vocês seriam engenheiros de bruxaria aqui no futuro, né? Boa. Teve uma vez, tem até uns filmes, seriados, documentários, na verdade, no Netflix, falando sobre isso, né? Tem. E eu estava conversando uma vez com minha esposa e ela estava impressionada. Acho que a gente estava pensando em comprar um ventilador, alguma coisa assim, a gente conversando É isso e no aí. outro dia as propagandas aparecendo. Só de Era um ventilador. negócio... quebrou o ventilador Exatamente. aqui da coisa. Uhum. E aí a gente Exatamente. vamos comprar qual marca? Aí pronto, no outro dia começou, pá. O caralho, que merda é essa? É Aí assim depois mesmo. a gente viu esse documentário e tal, a gente, caramba, a nossa vida realmente é vigiada mesmo pela galera. Não só vigiado, mas isso aí é um sistema não de vigilância, mas é um sistema de otimização, né? Gera oportunidade. Tem um engenheiro de controle de automação por trás aí, viu? Não é um bruxo, não. Entendeu? Pensava que eu tenho que fazer uma aula de macumba, mas só na Unifor eu vou conseguir. E aí, pessoal, isso é muito interessante, entendeu? Esse âmbito, isso é automação. Então, tudo que vocês imaginarem hoje tem automação. Vou dar só um outro exemplo muito simples. Se há 2 anos atrás alguém pensasse assim, se eu fizer uma pizzaria automatizada, valeria a pena? Teve um trabalho de conclusão de um curso de um aluno, do TCC de um aluno, que é o trabalho final do curso, né? Que ele fez o projeto de uma pizzaria automatizada. E quando a gente pensou assim, se você pensasse há 2 anos atrás, assim, não, vou fazer uma pizzaria automatizada, não vale a pena, porque a mão de obra é barata, um pizzaiolo, o cara monta a pizza ali e tal. Pô, eu vou investir no maquinário ali para fazer pizza. E aí veio a pandemia, lockdown, iFood, né? Rappi. Se você tivesse uma empresa de fazer comida que não tivesse presencialidade humana no processo, o lockdown seria um problema? Ou seria uma oportunidade? Oportunidade, com certeza. Entendeu? É. Entendeu? Então, muitas vezes, pode parecer uma coisa de outro mundo, mas é uma realidade. Eu acredito que muitos de vocês nasceram ali depois do ano 2000, tá? Tem uns pouquinhos mais experientes aí, mas não tem problema. Mas na década de 90, os celulares, né, famosos tijolões, tal, eles eram nada mais do que um display alfanumérico, igual esse teclado numérico do nosso computador, e que a gente ligava. Um display lá monocromático, né, de segmentos, apenas que mostrava alguns números. Depois veio umas telinhas
com a resolução péssima, mas era colorido, você não enxergava nada, só via um monte de cor, né? E aí veio um cara, denominado de louco, chamado Steve Jobs, que falou, vou lançar um celular sem botão. Aí todo mundo se tremeu na cadeira ali, né? Caramba, esse cara é louco mesmo. Como eu vou ligar sem apertar um botão? Vocês conseguem pensar nisso? E hoje, se eu virar para vocês agora e falar, vocês já viram um telefone com botão? Vocês vão falar, telefone com botão? Você está louco? Veja como são os conceitos e períodos, né? Da época do StarTAC, né, professor? Se você pegar um celular hoje com botão, você fala, que coisa arcaica, né? Botão. Há 20 anos atrás, no ano 2000, quando o cara falou que ia fazer um celular sem botão, ele não era arcaico, ele era louco, ele era o bruxo aí, né? Sem paciência de mexer. Que cara louco, meu. Como? Sem botão, impossível. Como também outro dia, uma criança, na minha família tem uma criança de 10 anos, é um cunhado meu, ele me perguntou, eu mostrei para ele um telefone fixo, né? Ele nasceu em 2010, então ele tem 10 anos agora. Eu mostrei um telefone fixo. Sabe qual foi a pergunta dele para mim? Não é como ligar, é como se joga nesse telefone, né? O mundo que ele nasceu, os telefones, os smartphones, não são só mais para ligação, é entretenimento, é tudo, é o mundo, né? O celular é o mundo ali na mão, você pode ir para qualquer canto do mundo falar com qualquer pessoa. E no âmbito dele é para jogar. E ele perguntou como um telefone fixo se joga, né? Que para ele telefone é para jogar, para telefonar, para conversar, mandar arquivos. Então veja que isso é a evolução do mundo, né? É a automação, é a acessibilidade, é a facilidade de ter aquilo de uma forma mais viável. Tranquilo? Senhores, hoje vocês são os alunos ingressos na universidade. Quando vocês estiverem saindo, hoje, 2021, qual é o perfil do nosso profissional de saída? Você, como engenheiro de controle de automação, será um profissional com capacidade de aprendizagem adaptativa, uma mente mais aberta, capaz de identificar problemas, necessidades, né? Propor soluções criativas que integram sensores, controladores, mecanismos, comunicação, internet, para controle e automação de processos, equipamentos, unidades e sistemas. Vocês vão ser um profissional multidisciplinar, tá? Capaz de ver um problema e propor uma solução. Logicamente, hoje a gente fala nesses vieses, né? Soluções criativas, mas não são só mais criativas, são soluções que respeitem a sociedade, ambientalmente corretas, que respeite o próximo, vamos falar aqui em ética, né? Então tem diversos outros ambientes, por isso também que os fluxogramas vão mudando, entendeu? Hoje em dia a gente fala de inclusão social, antigamente não se falava tanto disso. Há um tempo já se fala de ecologia, produtos ecoeficientes, produtos ecologicamente corretos, né? Hoje em dia você compra um canudo comestível. Há 10 anos atrás era um canudo de plástico que ia para o lixo. A gente acredita que o cara que desenvolveu o plástico lá, né, um dos primeiros, ele nunca pensou que ia chegar no problema que é hoje. Para ele era uma solução. Então, pensando ainda nesse profissional que irá sair, quando vocês forem sair, vocês vão ter muito mais do que isso aqui, pode ter certeza. Mas você poderá atuar na especificação, operação e manutenção e instalação de projetos e sistemas de instrumentação. O que é instrumentação? Instrumento. Sensores periféricos, são nomes técnicos que a gente fala, tá? O computador, ele é um instrumento. O sensor, ele é um instrumento, né? Instrumentos de acionamento de máquinas, seja elas elétricas, hidráulicas, pneumáticas, controles automáticos de processo, de redes industriais e sistemas embarcados. Hoje, por exemplo, o sistema embarcado é o IoT, Internet das Coisas, né? Hoje você compra uma máquina de lavar roupa que tem comunicação com a internet. Para que eu quero a comunicação na internet com uma máquina
de lavar roupa? Alguém sabe me dizer? Tipo, tem uma aqui, pede refil da Amazon, né? E Isso, também controlar de outro, tipo, de outro lugar, ver o andamento das coisas. exatamente. Por exemplo, olha que legal. Olha só a interatividade, a comunicação. Você tem uma máquina de lavar roupa que você tem que usar sabão nela. E você vê que o sabão está usando menos, ou que teve uma lavagem com menos sabão do que o necessário. Ela já dispara um alerta que vai chegar no seu celular para você só dar o ok. Porque você dando o ok, já vai chegar o sabão no outro dia de manhã na sua casa. E vai vir a fatura lá no seu cartão. E a trela com a Amazon, né? Que dá lucro pra ela. Exato. Não Em só vez de a Amazon, comprar um né? negócio local, pois é. A gente acha que, não, mas a Amazon é a pioneira, né? Que quando ele falou que ia fazer isso, ele era um louco, ele era um bruxo. Tá? Isso há 5 anos atrás. Mas hoje eu acredito que Americanas.com, Magazine Luiza, todo mundo está trabalhando para essa vertente, chegar nesse nível. Entendeu? Então, ou seja, hoje, se você pegar uma criança dessa de 10 anos, ela só pensa, vou comprar, ela só vai para a internet, ela nem pensa em uma loja física. Se você pegar aí já os seus pais, seus avós, está acabando o sabão. Quem vai no mercadinho, né? Você pode ir no mercadinho para mim comprar, não é? Então, são as mentalidades mudando. Esse é o novo mundo, né? Internet das coisas. Eu vou chegar em casa hoje 5 horas da tarde, que eu estou trabalhando agora. Se eu chegar às 5 horas, putz, seria legal se eu chegar, eu já só estendi a minha roupa lá, né? Porque minha lavadora não seca. Porque hoje tem lavadora que lava e seca. Eu estou dando ideias do dia a dia, tá, pessoal? Não estou usando o âmbito industrial ainda. Estou falando mais vivência nossa do dia a dia. Pô, mas se eu chegasse lá em casa 5 horas da tarde, era só estender a roupa. Peraí, eu pego o celular e programo. Não programo minha máquina para começar tal hora e terminar assim. Eu falo assim, eu quero chegar em casa, né? Eu quero que a roupa esteja lavada às 5 horas da tarde. E dou um start lá. Quando eu chegar às 5 horas, a máquina já vai ter desligado a roupa lavada, só basta eu estender. Ela mesma já fez os cálculos, o peso de roupa que tem, qual o programa de lavagem, quanto tempo ela precisa. Ou seja, eu vou começar aqui 2 horas antes, às 3 horas da tarde, para chegar assim com a roupa estar pronta, lavada, conforme o nosso cliente deseja. Ou você pode programar aqui, vou chegar em casa às 5 horas, puta, hoje é sexta-feira, eu estou cansado, eu queria deitar um pouco logo que eu chegar em casa. Opa, então eu vou programar aqui meu ar-condicionado para ligar 15 minutos antes. Olha aí, hein, já pensou? Porque eu vou chegar, eu vou estender minha roupa e vou sentar lá já para dar uma descansada, né? Hoje eu não conheço nenhuma cervejeira, vou falar assim, né? Não estou fazendo apologia a bebidas, tá? Mas uma cervejeira com IoT aí, mas você pode pensar nisso. Opa, sexta-feira eu queria um pouquinho mais gelada aí, né? Então, quando dá meio-dia, isso eu não vou esquecer, eu vou lá e programo. Opa, tá 3 graus agora, deixa em 1. Quando for 6 horas da tarde, chega lá, vai estar 1 grau, ela na iminência de congelar, né? Mofando ali, e pronto, entendeu? Pessoal, novamente, não estou fazendo apologia a bebidas, apenas usei como exemplo, né? Você pode fazer uma sanduicheira lá, que está lá o sanduíche, ele esquenta. Belo exemplo, professor, de passagem. Oi? E um belo exemplo de passagem. São exemplos do dia a dia, né? Entendeu? São conceitos. Se você a aula, uma cervejinha, né? Olha aí trau no AVA, né? Então, senta lá no ar-condicionado, abre o AVA, é isso aí. Essa é a nossa linha de raciocínio, entendeu? Aí você quer ganhar presença nesse momento ainda? Não é justo, né? Entendeu? Não é justo, né? Pô, assistir aula assim até o professor queria, não é não? Mas vamos lá. Então, senhores, essa aqui é a ideia do curso, legal? Eu deixei aqui no último slide algumas informações referentes à minha pessoa, tá? Hoje em dia, network é uma coisa fenomenal e fundamental. Do mesmo jeito que as coisas se comunicam, você ter contatos, conhecer as pessoas das empresas, conhecer o seu mercado é fenomenal. Então, eu sou o professor André Lunardi, sou coordenador pedagógico do curso de Engenharia de Controle e Automação e estarei à disposição de vocês, não só dentro da disciplina, mas dentro do curso como um todo, para ajudar nos direcionamentos, nos conflitos, nas alegrias, nas tristezas, a gente fala, né? Alegrias também tem, não é só problema, não. Para a gente fazer todo aquele nosso e transformar o curso de vocês de Engenharia de Controle e Automação numa direcionamento, numa diretriz profissional
de vida. Legal? Tem alguns canais aqui que hoje em dia pode parecer estranho para vocês, mas logo profissionalmente, né? Pô, para que eu quero o LinkedIn lá do cara? Logo você vai ver que isso é uma ferramenta de comunicação empresarial, né? Ah, o que é o Lattes? O Lattes é o programa que mostra o seu currículo lá, que você vai atualizando, está disponível numa plataforma mundial. Então, se tiver um cara lá na Austrália, ele pode acessar o seu currículo facilmente, se ele sabe o seu nome, né? Só para vocês entenderem um pouquinho da minha formação em questão da engenharia, eu sou técnico em mecânica, tá? Engenharia mecânica. Eu entrei na Unifor, pessoal, em 2002, no curso de Engenharia de Controle e Automação. Eu sou da terceira turma do curso, tá? O curso ele começou em 2001.1, eu entrei em 2002.2. Eu cursei 5 semestres de automação e, por experiências, oportunidades na época de trabalho e também conhecimento, como eu era técnico, eu comecei a trabalhar muito na área da mecânica, já porque a empresa já absorvia como técnico. E aí eu acabei migrando para o curso de engenharia mecânica, foi uma opção minha, não teve nada a ver com o curso, tá? Tanto que os professores que foram meus professores na época, que estão na universidade hoje, falam, aí você tentou sair da automação, mas você está na automação, que nós estamos na coordenação lá. Mas todas as minhas disciplinas sempre foram vinculadas à engenharia de controle e automação, a maioria delas. Então, a gente está aqui na introdução, né, em controle de automação nossa, a parte de desenho mecânico, projeto e construção de máquinas, projeto assistido por computador, materiais de fabricação, usinagem, que é processos de fabricação, e pneumática e hidráulica, são minhas expertises. Eu trabalho há mais de 15 anos dentro do âmbito de projetos, desenvolvimento de produtos, tanto que minha formação suplementar, né, complementar, que é mestrado, foi na área de economia circular. Para quem não sabe o que é economia circular ou tiveram curiosidade, são produtos eco-inteligentes. Hoje em dia, você tem uma caneta. Quando essa caneta acabar, o que eu faço? Jogo fora? Seria isso ou não? Seria, né, tecnicamente? Normalmente, sim. Culturalmente, vamos falar, não é normalmente, é culturalmente, né? Porque o novo normal é você pensar numa caneta aonde, quando ela acabar, eu posso ter a oportunidade de recarregá-la e pagar menos do que eu comprar uma caneta nova. Isso é apenas uma saída. Mas quando você fala no âmbito de economia circular, o que seria uma economia circular ou um produto eco-inteligente, um produto circular? Opa, quando essa caneta acabou, esse material que ela é feita, eu posso pegar esse material e fornecer como matéria-prima para um segundo insumo, um segundo produto. Ser insumo de outro produto, ou seja, ela fica num looping, que ela não acaba. Tipo assim, o lixo de um é a matéria-prima de outro. Ah, mas isso é uma consequência. Não, isso não é uma consequência, isso é um projeto. No momento que nós pensamos que essa caneta ia ter material tal, eu já sabia que esse material, após a utilização, pudesse ser matéria-prima para outro, né? E assim por diante. E aí você entra numa cadeia circular, ou seja, é uma economia colaborativa, que muitos chamam, né? E aí eu sempre trabalhei nessa área de projeto, desenvolvimento de produtos e sistemas, atuo nessa área ainda, paralela a professor, e aí entro nesse âmbito de equipamentos e produtos inteligentes. Inteligentes tanto no âmbito de ecologia, como no âmbito funcional, social, né? Funcional, já falei, e assim por diante. E desde 2002 entrei como aluno, eu também falo que nunca saí da Unifor, né? Porque a gente já ingressou lá como especialização, mestrado e professor desde 2013. Então eu dou aula da Unifor desde 2013, associados ao Centro de Tecnologia. Hoje minhas disciplinas são vinculadas à engenharia de controle e automação, mas também engenharia mecânica e engenharia de produção. Ok? Senhores, esse aqui é a última lâmina do slide sobre a nossa aula de hoje. Alguma dúvida, algum questionamento? Alguém queria colocar alguma posição? Tem um questionamento, professor. Que o senhor falou que não tem uma bolsa, digamos assim, na Unifor, certo? Não, não é que não tem. Hoje, no primeiro semestre, não está disponível para você, por exemplo, a bolsa de monitoria, porque você está entrando agora. Mas quando você chegar no terceiro semestre, você tem a oportunidade de bolsa como monitor. Eu, André, no meu segundo semestre, eu fui eu fui aluno de iniciação científica, que é a área de pesquisa, como fala? Voluntário. Porque eu só poderia ser bolsista
de pesquisa a partir do 4º semestre, isso é uma normativa. E aí, no 4º semestre, como eu já trabalhava há 1 ano dentro do laboratório, eu virei aluno de iniciação científica e eu tinha uma bolsa, na época era R$200, tá? Isso 2005, 2004. E aí eu ganhava uma bolsa que complementava, mas para mim já era puta de um ganho, eu não só estudava, não fazia nada, entendeu? Assim, tipo, aí depois que eu entrei na indústria para trabalhar já nessa parte de manutenção, foi essa iniciação científica que me colocou dentro da indústria como técnico também para trabalhar. Mas você consegue sim, Thiago. Hoje tem os programas da Unifor de bolsa, FIES, aquele convencional, né, que você começa desde o início, mas ao longo da sua carreira estudantil, você consegue sim oportunidades de estágio. Por exemplo, não é nessa minha disciplina, nessa aqui, nós temos um aluno eu tenho um aluno que ele é bolsa da Unifor do setor de esporte. Ele é da seleção de vôlei da Unifor, eu acho. Eu ia perguntar isso em relação ao esporte, se tinha alguma bolsa, algo assim. Tem, sim. Tem. Eu tenho um aluno que precisou mudar de disciplina de horário, porque o treino do vôlei, ele é da seleção de vôlei, se eu não me engano, era num outro horário da aula. Aí ele falou, não posso faltar lá, porque lá é meu comprometimento com a minha bolsa. Mas aí, por exemplo, você pode ir lá no setor de esportes e pesquisar sobre isso, entendeu? E não precisa ir lá, na verdade. Pelo seu celular, pelo seu smartphone, que acessa o mundo, você consegue chegar nessa informação. Tranquilo? Entendi. Tranquilo. Legal? Pessoal, vocês estão assistindo às aulas, ao final das aulas, os professores pedem para fazer a frequência, né, a chamada, né? Professores, cada um faz de uma forma diferente. É um dos motivos de eu utilizar o Zoom, porque eu uso um sisteminha automático já. Então, eu vou pedir para vocês colocarem nomes de vocês. Opa, só um instantinho. Nomes aqui. No chat abriu aí, ó, nomes aqui. Coloque o seu nome, espaço, a sua matrícula, que para ele gera já um doc para mim, e esse doc vai fazer a minha frequência de forma automática. O que é automação, pessoal? Às vezes também. Automação é você conseguir colocar o sistema a trabalhar para você, né? Em vez de eu gastar ali 5, 10 minutos fazendo a chamada todo dia, eu gastei diversas horas e dias pensando no sistema que faça isso de forma automática. Gastei tempo também, mas hoje tem uma facilidade. Então, vocês conseguiram ver no chat aí a mensagenzinha? Pronto, olha lá, o Thiago eu consigo colocar. Pessoal, matrícula. Esse número hoje pode parecer estranho para vocês, mas ele é a identidade de vocês dentro da Unifor, tá? Então, quando você for na biblioteca, qual é a sua matrícula, né? Eu vou fazer um requerimento lá no DAE, qual a sua matrícula? Porque na sua matrícula, a gente pega todo o seu histórico, qual é seu curso, qual é seu centro, o ano que você entrou, qual fluxograma você está, quais disciplinas você já cursou, qual você está cursando, né? Então, ele pega lá para vocês já todo esse limite. Legal? Vamos lá, mais alguma dúvida? Algum questionamento? Só relembrando aqui, desculpa, eu falo para vocês perguntarem e já respondo na lata, né? Não, mas calma aí. O nosso horário hoje, ele é para ser sexta CDE, que é das 9h20, 9h30 às 11h10, depois das 11h20 a 1h10. A 11h20 a meio-dia e 10, desculpa. Esse horário a gente vai somar a cada 15 dias para fazer um horário completo. Então, na semana, eu vou mandar mensagem para vocês por torpedo e pelo nosso grupo, porque na próxima semana eu quero nos encontrar com vocês presencialmente na Unifor. Pode sim, de forma presencial, respeitando os protocolos de segurança. Vou falar do fardamento, como nós vamos andar nos laboratórios, vai ter que estar todo mundo de calça comprida, de sapato fechado, não é de bermuda e chinelo, né? Então, nós vamos ter lá máscara, tudo certinho, que nós vamos conhecer os laboratórios e o campus. Vocês vão conhecer, ter um pouquinho do gosto do que vocês vão vivenciar ao longo desses próximos 5 anos de vocês. Ok? Agora sim, novamente, algum questionamento a mais? Alguma dúvida? Professor, oi. Eu gostaria de saber mais sobre o mercado de trabalho na área da automação aqui Certo. em Fortaleza. Se Pronto. tem muita demanda, se não tem, se tem mais lá Sul, São Paulo, né? Ou se aqui em Fortaleza realmente... Vamos lá, é bem interessante sua pergunta. Você tem que entender os mercados também, né? Dependendo da área profissional que você atuar, talvez você tenha mais oportunidades no Sudeste,
Mas, dependendo da área, você tem mais oportunidades no Nordeste. Por exemplo, hoje, mais da metade dos nossos alunos egressos, muito mais da metade, isso não só na automação, na mecânica também, trabalham no setor de manutenção. Por quê? Porque no Ceará, não só no Ceará, no Nordeste, nós temos muitas empresas de produção em massa, né? De fabricação. Nós temos um grande ramo de indústrias têxtil, indústrias alimentícias, uma das maiores do Brasil, a Fábrica Fortaleza, a sede é Ceará, né? Fortaleza. Nós temos um ramo de eletrodomésticos, né? Esmaltec, Multibras, tem outras empresas. Alimentícia, eu falei. E essas empresas são de produção em massa. Produção em massa não tem desenvolvimento. Então eu vou ser um engenheiro de projetos de controle de automação, quero fazer sistemas. Hoje em dia, o desenvolvimento de sistemas é mais na área de software, que vocês também podem atuar. Mas o grande mercado nosso hoje é para manutenção, mantenimento, que a gente fala da indústria de produção em massa. Então, nós temos diversos alunos egressos que saíram e estudantes hoje estagiando dentro do setor de manutenção, por exemplo, da Fábrica Fortaleza. Do grupo, né? M. Dias Branco, vou falar assim. Porque a Fábrica Fortaleza tem o moinho, né? Tem a fábrica de margarina, de biscoito, tem várias indústrias. Muitos alunos nossos trabalham na ramo de manutenção da indústria têxtil, TBM, calçadista, né? Entra na indústria têxtil, vamos lá, Grendene e assim por diante, né? Por que isso? Porque é um nicho do mercado. Agora sim, se você, não, eu quero trabalhar com desenvolvimento, projeto, o grande mercado está no Sudeste, entendeu? Hoje, eu profissionalmente, como profissional de engenharia mecânica e automação, eu atuo para um setor nacional, mas a minha grande demanda vem de indústrias da região Sul e Sudeste, porque lá concentra o desenvolvimento de novos produtos. As indústrias grandes de produção em massa estão saindo daquela região e vindo para outras regiões, entendeu? Então, esse é o nosso mercado, tá? Mas, por exemplo, não, mas então não tem oportunidade de projetos. Aqui tem. Hoje, o mercado de energias renováveis e automação residencial, automação, vamos falar assim, de mais particular, ele não precisa surgir em outra região e ser um fornecedor aqui, ele surge aqui no mercado. Então, tem um grande mercado de automação residencial, essa parte de energias renováveis, automação, né, parques industriais, parques de energia, isso tem um mercado muito grande aqui no estado, porque nós estamos na melhor região, uma das melhores regiões do mundo para energia fotovoltaica, por exemplo, e também por ventos, né, de aerogeradores, energia eólica, né? Ou seja, por causa de uma posição geográfica privilegiada que nós temos. Então, ou seja, o mercado ele vai crescer aqui. Agora, sim, quando eu falo de mercado, não tem nem como eu citar exemplo de todos os mercados que a gente falou ali de mercado, por exemplo, de compras, né, do e-commerce. Se você ir lá na sua máquina lavar louça, precisa acessar. Nós temos acho que é a quarta maior fabricante de eletrodomésticos do Brasil, é a Esmaltec. Você, como engenheiro de controle de automação, pode ser futuro profissional engenheiro lá, fazendo um projeto lá dentro, trazendo essa inovação, que não é uma inovação para muitos, para outros para dentro desses eletrodomésticos, por exemplo. Então, o mercado ele é um mercado que está crescendo, que está abrangente. Mas se está crescendo e está abrangente, por que a procura de engenharia cai, como a gente falou no início, né? Está lá no ponto baixo da senoide, né? Está lá embaixo. Porque não é um curso fácil, tá? E isso eu posso falar para vocês vão ter que estudar. E não estou brincando agora, vocês vão ter que estudar, entendeu? E muita gente não quer ter essa necessidade de estudos. O ensino superior é um planejamento de mais de 5 anos. Então, vocês estão começando agora sabendo que daqui 5 anos que você vai ser um profissional completo. Efetivamente, perante o MEC. Mas quer dizer então que só você é engenheiro. Tecnicamente, você só vai ser engenheiro depois de 5 anos. Mas daqui para lá, você já vai poder desenvolver atividades, tomar atitudes, ter ações de um engenheiro. Vocês vão começar a raciocinar como engenheiro. Isso é o que a gente ensina dentro da universidade, dentro da Unifor. Ok? Deu para entender aí, Leonardo, mais ou menos? Show de bola. Obrigado. Entendeu? Mas se você falar hoje assim, por exemplo, o mercado de Fortaleza tem uma alta demanda
é um dos maiores mercados em questão de consumo de alimentos pelo e-commerce, né? Pedidas de coisas. Por que nós perdemos para outras regiões? Porque são capitais maiores. Mas mesmo assim, o nosso índice de compra online de alimento é muito alto no Ceará. Pô, eu posso pensar em alguma automação para esse mercado que não existe hoje. E pensem sempre pensem em inovar, porque se você não pensar agora, daqui 2 anos vai surgir uma nova tecnologia e você vai pensar, puta, por que eu não pensei nisso antes? Putz, porque eu não pensei nisso antes? Tão simples. Pô, é uma necessidade que eu tinha, porque eu não pensei. Então, sempre a mente aberta, sempre pensando que nós vamos evoluir. Legal? Legal? Senhores, mais alguma dúvida, algum questionamento ou não? Eu vi que todo mundo colocou o nome aqui, deu certinho. Então, essa parte mais de pesquisa e tudo mais é mais para o sul, seria? Não necessariamente. Lá tem mais oportunidades. Pois é, tipo... Mas, por exemplo, desenvolvimento de energia solar está concentrado aqui. Porque o que eles desenvolvem lá, eles têm que testar aqui. Aqui no Ceará, vamos falar de energia. Eu tenho energia eólica, energia solar e energia de ondas. O maior laboratório de energia de ondas está aqui, no Ceará, fica no PCM. Entendeu? Isso desde 2000, 2005, mais ou menos. Ah, lá no Sudeste não tem? Tem. Eu já fui no laboratório da COP, no Rio, que é justamente estudos náuticos. Eles construíram uma piscina para simular ondas. Quando a gente fala uma piscina, pessoal, não é uma piscina, não. É um campo de futebol, uma piscina do tamanho de um campo de futebol, que tem mais de 20 metros de profundidade, que forma a simulação de uma praia e provoca ondas. Porque eles não têm como testar isso lá. E aí o produto gerado lá, ele foi testado aqui. Era mais barato eles terem feito todo esse parque aqui, com certeza. Entendeu? Então, não que esse setor de desenvolvimento, o setor de Fortaleza hoje, na área de programação, área de sistemas, softwares, ele é um dos líderes do mercado nacional. Então, muitas empresas de desenvolvimento de sistemas estão localizadas em Fortaleza. Sistemas quais, por exemplo? Tem uma empresa nacional nossa que está sediada, até tem um lucro dentro da Unifor, foi uma das pioneiras na questão do ponto digital. Ou como assim ponto digital? Veio a pandemia, surgiu a expressão home office. Não surgiu, né? Ela se popularizou. Estou trabalhando home office. Mas como eu vou bater meu ponto lá no home office? Como meu chefe vai saber que eu estou trabalhando tal hora, tal hora? E aí? Já tem aplicativos, sistemas dentro das empresas. Desculpa, falei a semana toda, a voz vai começar a falhar agora, sexta-feira, é normal. Tem os sistemas para você fazer isso, é um sistema automático, entendeu? Que o cara trabalha por produtividade ou por horário fixo, né? Então, isso são sistemas desenvolvidos aonde a gente estiver. Então, entenda que não tem coisas que estão associadas só ao Sudeste, não. Tem coisas que são mais fáceis naquela região, mas você tem acesso a ela estando aqui também. Tranquilo? Professor, sobre esse negócio do ponto eletrônico, eu não sei se é verdade, se procede, mas diz que se o mouse ficar muito tempo parado, né, o programa reconhece que a pessoa não está ativa, uma coisa assim. Não só isso, não só isso. Eu posso estar com a minha câmera desligada, mas ele não está me filmando. Mas termicamente ele sabe se eu estou presente ali ou não. Outro exemplo, entendeu? Ações que você tem, não só mouse, teclado. Eu posso estar digitando aqui, passar 40 minutos digitando, mas eu não mexi no mouse, né? Só vou dando enter, digitando enter, ele vai computando tudo isso, ações, né? Como ele sabe, se eu, a gente não falou da bruxaria, pô, eu pensei numa coisa, apareceu a propaganda, se você pensando ele sabe, né, de alguma forma, logicamente ele tem uma outra característica, como coletar esse dado, você estar usando o computador ou não seja bem mais simples do que imaginar se você está usando ou não, entendeu? A gente já viu programas de automação que ele, pela câmera, ele consegue identificar aonde eu estou olhando na tela. Vocês conseguem entender isso? Eu tenho uma tela aqui na minha frente, mas eu estou olhando no canto superior esquerdo, canto superior direito, embaixo, em cima, onde eu estou olhando, né? E aí, por exemplo, olha só como as coisas são interligadas. Vou falar de IoT. Estou usando jamais exemplos industriais agora. IoT, para quem não sabe, é uma internet das coisas, comunicação. Eu vejo um sisteminha que toda vez que o cara entra no meu site, eu vejo aonde ele olha.
A tendência de pesquisa é todo mundo que entrar olhar no canto superior esquerdo. Por quê? Porque é onde a gente começa a digitar um endereço. Ah, como eu sei disso? Coleta de dados. Ah, se eu for vender uma propaganda no meu site e eu ganhar dinheiro por clique, onde eu vou colocar esse clique? Aonde o pessoal tendencia mais a olhar. Opa, canto superior esquerdo. Então lá vai estar a propaganda aparecendo para eu ganhar em função dos cliques que o usuário der. Tá vendo como que é tecnologia? Mas como ele chegou nessa informação? Através de um sistema automático que ficava monitorando aonde os usuários utilizavam isso. Vocês conseguem ver a correlação das coisas? Como tudo está interligado? Hoje em dia, pessoal, eu posso falar para vocês, não existem mais fronteiras. As regiões são geograficamente expressas por causa de funções climáticas, de funções geográficas, mas tecnológicas não são mais. Hoje você compra um produto da China em 5 minutos pelo seu celular. Ah, ele vai demorar 6 meses para chegar. Isso é uma outra consequência. Mas você compra em 5 minutos, aí ou menos. Tranquilo? Show de bola. Pessoal, agradeço a atenção de todos. Qualquer dúvida, críticas, elogios ou sugestões, estamos sempre à disposição. Aqui, como professor, dentro dos nossos meios de comunicação, ferramenta Torpedo, do Unifor Online e nosso grupo do WhatsApp, tá? E, como coordenador, temos lá a nossa sala J1, bloco J, sala 01, nas coordenações lá de diversos cursos, nós estamos lá dentro, ou 3477-3183. Vocês conseguem falar comigo. Preciso mandar um e-mail, professor, andré@unifor.br. Tá? Tem também engenharia de controle e automação, @unifor.br, mas eu estou tendo um probleminha de acesso lá ainda nele, de uma automação que tentaram fazer lá e deu errado, eu acabei perdendo meu acesso a ele, mas já estamos restabelecendo. Mas temos diversos meios de comunicação, ok? Senhores, obrigado pela atenção. Nos encontramos na próxima semana. Eu vou mandar as diretrizes para vocês ainda, mas vão se preparando que vai ser presencial. Nós vamos pisar no campus, respeitando o distanciamento, protocolos de segurança, mas a gente vai discutir e alinhar isso ainda ao longo da próxima semana. Então, bom fim de semana a todos, boa semana de estudos na próxima, e sejam bem-vindos ao curso de Engenharia de Controle e Automação da Universidade de Fortaleza, Unifor. Valeu, pessoal. Professor. Boa semana. Até mais, boa semana, muito obrigado. Valeu, professor. Bom final de semana aí, obrigado. Obrigado. Obrigado aí, professor. Valeu. Valeu. Até mais, pessoal.